Você enlouqueceu, Cíntia. Abre esse portão agora. A voz de Marinalva rasgou a rua antes mesmo de eu tirar o plástico das maçanetas novas. Quando olhei para a calçada da vila em Curitiba, vi o caminhão de mudança, 3 malas, um colchão amarrado e Raul segurando papéis como se estivesse fechando um negócio. Tainá, pálida, sussurrou. Ou ela entra hoje, ou amanhã os cobradores arrombam a casa. O segredo explodiu ali, no minuto em que recebi as chaves do sobrado que comprei sozinha. A família do meu marido estava afundada em dívida, correndo de agiota, e tinha vindo me usar como saída. Marinalva avançou um passo e decretou: "O quarto de cima é meu. Depois Raul entra na matrícula e o resto se resolve." Naquele segundo, eu entendi. Eles não queriam abrigo. Queriam tomar a minha casa. Comenta o que você faria no meu lugar e continua comigo, porque depois dessa porta aberta, nada ficou pequeno. Eu não respondi na hora. Fiquei com a chave ainda na mão, sentindo o metal afundar na palma, e olhando a cena que parecia absurda demais até para a briga de família. O sobrado ainda cheirava a tinta. Os armários planejados tinham sido montados na véspera. O lustre da sala nem estava aceso, e mesmo assim, Marinalva já agia como dona. Entrou meio corpo para dentro do portão social. Olhou o corredor, mediu a escada, apontou para a vaga da garagem e falou como quem confere um imóvel herdado. "Raul, manda o rapaz deixar minhas caixas na parte de cima. As joias e os documentos vão no armário do casal. Tainá, vê se a cozinha cabe a cristaleira. Eu virei devagar para o meu marido. Você sabia disso?" Raul evitou meus olhos. A expressão dele era aquela mesma que ele sempre fazia quando queria parecer conciliador sem contrariar ninguém. Passou a mão no cabelo, soltou o ar pelo nariz e disse: "Amor, calma." A situação apertou de um jeito feio. "Minha mãe fica uns dias aqui, a gente organiza as coisas, depois conversa." "Uns dias?" eu repeti. "Com caminhão de mudança?" Tainá cruzou os braços, o batom já meio borrado, o salto afundando na poça de chuva da rua. "Você acha que tudo gira em torno de você, né? A casa da mamãe tá comprometida. Você tem espaço. Você é família." Foi quando eu ouvi, pela primeira vez em voz alta, a palavra comprometida. Não atrasada, não apertada, comprometida. E aquele detalhe abriu um vão na minha cabeça. Porque Marinalva não era mulher de perder nada. Ela era daquelas que guardava até copo de requeijão em estante, que fazia CDB em 3 bancos, que repetia em todo almoço de domingo que velho esperto não morre na mão dos outros. Se a casa dela estava comprometida, a história era muito pior do que estavam tentando vender. Marinalva se aproximou mais e baixou o tom, como se estivesse me oferecendo sensatez. "Você não vai me fazer passar vergonha na rua com o vizinho olhando. Deixa a mudança entrar e depois a gente conversa como gente civilizada." Eu senti um gosto amargo subir. Vergonha. Sempre essa palavra, a arma preferida dela. Tudo naquela família era administrado pelo medo da cena, da fofoca, do comentário atravessado no grupo da paróquia, na feira, no salão, no churrasco. Eles podiam humilhar, pressionar, mentir, arrancar dinheiro dos outros. Escândalo, porém, era quando alguém botava limite. Olhei para o caminhão, depois para Raul, depois para a pasta de documentos na mão dele. "Que papéis são esses?" Ele demorou 1 segundo demais para responder. "Coisa do banco." "Que banco?" "Depois eu te explico." "Me explica agora." Ninguém falou. Nem ele, nem a mãe, nem a irmã. E aquele silêncio confirmou o que a frase de Tainá já tinha denunciado. Eu não estava diante de um pedido de abrigo. Eu estava diante da continuação de um plano. Encostei a chave no peito, respirei fundo e falei alto. Para os carregadores, para os vizinhos atrás da cortina, para todo mundo ouvir sem nenhuma dúvida. Ninguém descarrega nada. Essa mudança não entra. Marinalva arregalou os olhos como se eu tivesse acabado de lhe dar um tapa. "Você vai me deixar na rua? Eu não te trouxe para cá. Seu marido trouxe. Meu marido não manda nesta casa." Raul finalmente reagiu. "Cíntia, para com isso. Para você. Você sabia de tudo e me trouxe para receber chave de sobrado e invasão no mesmo dia?" Ele veio um passo para frente. Eu ergui a mão. "Não encosta em mim." Foi rápido, brutal e baixo. O tom da rua mudou. O motorista do caminhão olhou para o ajudante. Uma janela abriu no 2º andar da casa vizinha. Tainá já parecia pronta para fazer espetáculo.
Marinalva percebeu a plateia invisível e trocou de expressão na mesma hora. Em segundos, a mulher dura que entrava em hospital, exigindo atendimento na frente de quem estava na fila, virou uma senhora ofendida, com a mão no peito e os olhos marejados. Meu Deus! Depois de tudo que fiz por esse casal, eu quase ri na cara dela. Depois de tudo. A frase favorita de quem nunca tinha feito nada sem cobrar triplicado. A mesma mulher que tinha 100 mil reais aplicados quando eu precisei de um empréstimo pequeno para fechar a entrada do sobrado e não me emprestou nem um centavo. Agora aparecia com colchão, caixa, caminhão e senso de propriedade. O que você fez por esse casal, Marinalva? Eu perguntei. Ela me fuzilou com o olhar. Eu criei o homem que está do seu lado. E eu financiei quase tudo que esse homem tem desde que casei com ele. Raul endureceu o rosto. Você está exagerando. Exagerando? Eu apontei para o caminhão. Isso aqui é exagero. É gente vindo tomar posse da minha casa. Da nossa casa, ele corrigiu. Eu virei para ele tão rápido que ele até recuou meio passo. Não. Da minha casa. Comprada com o meu dinheiro, com a minha entrada, com o meu FGTS, com a minha reserva, com o carro que eu vendi, com as noites que eu virei trabalhando enquanto você dizia que ia dar tudo certo. Então vamos acertar as palavras agora, porque hoje ninguém vai me confundir. Tainá deu uma risada seca. Adora jogar dinheiro na cara, né? Mulher, quando ganha um pouco a mais, já se sente dona do mundo. Um pouco a mais? Eu falei. Mostra aqui uma transferência tua para o sinal, uma parcela tua da entrada, uma nota em teu nome de qualquer móvel daqui. Ela calou. Raul apertou a pasta. Isso não precisa ser resolvido assim. Precisa, porque vocês escolheram resolver assim. Marinalva viu que eu não ia ceder no apelo emocional e foi para a ameaça limpa. Se essa mudança voltar, você vai se arrepender. Eu juro por Deus, você vai se arrepender. Eu encarei cada palavra. Experimenta. Peguei o celular, liguei para a portaria da vila e pedi na frente deles. Seu Álvaro, por favor, nenhuma mudança entra no meu endereço sem autorização minha. Nenhuma. Se insistirem, chama a segurança. Raul ficou branco. Tainá xingou baixo. Marinalva deu um passo atrás, não por medo, mas por cálculo. Ela sempre recuava 1 centímetro para avançar 1 metro depois. Só que naquele dia, eu já estava cansada demais para confundir recuo com fim. A rua toda vai saber quem você é. Ela sibilou. Ótimo, eu respondi. Talvez alguém finalmente me poupe de ouvir a sua versão. Enquanto o caminhão dava ré e sumia no fim da rua sob os berros contidos de Tainá, eu fiquei parada no hall de entrada, com o coração batendo tão forte que dava para sentir na garganta. Raul fechou o portão com força demais e virou para mim como quem ainda esperava recuperar o controle. Você não tinha o direito de me expor assim. Eu soltei uma risada curta, sem humor. Te expor? Você trouxe tua mãe para morar na minha casa sem me avisar. Trouxe papel escondido. Trouxe caminhão. E eu te expus? Ela não tinha para onde ir. Mentira. Quem não tem para onde ir, não chega escolhendo quarto. Ele passou a mão no rosto. Não começa. Eu ainda nem comecei. Ele me lançou um olhar de cansaço, aquele mesmo olhar que usava sempre que queria transformar a violência dos outros no exagero da minha reação. Foi assim nos últimos anos inteiros. Quando Marinalva diminuía meu trabalho na frente de parente, Raul dizia que ela era de outra geração. Quando Tainá pedia dinheiro emprestado e devolvia grosseria, ele dizia que ela era impulsiva. Quando eu bancava presente, consulta, conserto de carro, taxa atrasada de condomínio da casa deles, ele dizia que família se ajuda. Curiosamente, a ajuda sempre saía da minha conta. Antes de casar, eu pensei que Raul fosse um homem tranquilo. E talvez essa tenha sido a minha maior confusão. Achar calma, a mesma coisa que caráter. Ele falava pouco, não fazia cena. Parecia centrado. Trabalhava na área comercial de uma distribuidora de material hospitalar, conhecia todo mundo, sabia manter conversa sem se comprometer, sempre passava a impressão de bom moço. Eu, na época, coordenava faturamento e auditoria numa rede de clínicas de imagem. Minha rotina era pesada. Meus bônus variavam. Eu vivia em planilha, prazo e meta. Raul dizia admirar isso em mim. Você constrói tudo, ele repetia. Eu achava bonito.
Só muito mais tarde percebi que para ele eu construía e ele administrava o acesso. Nos primeiros anos, a gente morou num apartamento alugado pequeno em Água Verde. Era apertado, mas dava para rir da vida. Eu trabalhava muito, sim, mas ainda conseguia acreditar que estava levantando uma história a dois. Foi nessa época que Marinalva começou a testar território, nunca com ofensa frontal, sempre no elogio torto. Cíntia é muito esforçada. Mulher hoje em dia faz de tudo para subir. Ou então, Raul, graças a Deus você casou com uma que trabalha, porque marido sozinho sofre. Na frente dos outros parecia elogio. No fundo, era um jeito de dizer que eu era útil, não querida. Tainá era pior. Não tinha o refinamento venenoso da mãe. Pedia as coisas como quem exigia. Um celular melhor porque o dela travava. Um Pix pequeno para cobrir cartão, porque uma amiga tinha desistido de entrar num negócio de maquiagem importada. Uma ajuda com o seguro do carro. Uma indicação para vaga em clínica que ela largava 3 meses depois, dizendo que ambiente corporativo não era para ela. Eu fui aceitando demais porque tinha medo de virar a nora mesquinha. Também porque Raul sabia fazer isso com habilidade. Nunca pedia diretamente. Ele criava o clima. Mãe está apertada com remédio do pai. Tainá fez besteira, mas é nossa família. Agora não dá para negar. E eu pagava. Não sempre, mas vezes suficientes para a lógica da família se consolidar. Se faltava dinheiro, olhava-se para mim. A ironia é que, quando eu precisei de ajuda de verdade, não de mimo, não de emergência fabricada, não de gasto sem noção, eu fui tratada como intrusa. Quando encontrei o sobrado na Vila Isabel, eu quase chorei na primeira visita. Não porque fosse luxuoso, não era. Mas era claro. Tinha uma cozinha ampla, uma escada bonita de madeira, quintal pequeno nos fundos, escritório no térreo e 2 suítes em cima. Eu conseguia me ver ali, trabalhando em home office alguns dias, recebendo minha mãe para passar o fim de semana, talvez respirando sem a sensação de estar sempre empurrando uma vida provisória. O valor cabia no meu alcance, mas eu precisava completar a entrada com um fôlego curto, coisa de meses. Eu não queria empréstimo caro, não queria pedir a amigo. Raul, na época, sentou do meu lado, viu as simulações e falou: "Minha mãe tem dinheiro parado. Para esse tipo de coisa, ela ajuda." Eu ainda respondi: "Ela não gosta de mim desse jeito." Ele riu como se eu fosse dramática. "Ela gosta mais do que demonstra." Eu deveria ter lembrado desse tom quando vi o caminhão na porta. O tom de quem me empurrava para o lugar exato onde eu seria humilhada, para depois dizer que não tinha sido a intenção. No dia em que fomos à casa de Marinalva pedir o empréstimo, eu levei bolo de milho da padaria que ela gostava. Expliquei tudo com calma. Valor, prazo, correção, contrato, nem pedi favor. Pedi empréstimo formal. Marinalva ouviu até o fim tomando café na xícara pequena de porcelana, como se estivesse assistindo a uma peça barata. Quando terminei, ela limpou a boca com guardanapo e perguntou: "E se amanhã você separar do meu filho?" Tainá, sentada no braço do sofá, soltou logo: "Aí ela fica com a casa e a família perde tudo." Eu lembro de olhar para Raul nessa hora esperando no mínimo "que absurdo." Mas ele apenas apoiou o cotovelo no joelho e disse: "É normal, mãe, se precaver." Foi como levar um copo de água gelada no rosto. Marinalva então encerrou: "Meu dinheiro é para a minha velhice, não para a aventura dos outros." Dos outros. Essa expressão ficou em mim como um prego. Eu não era família quando precisava, eu era dos outros. Mas pelo visto, quando passei a ter uma casa, virei família demais. Naquela noite eu vendi meu carro, tirei a aplicação, peguei trabalho extra de revisão de contas médicas num projeto federal enlouquecido que me fez dormir 3 horas por noite durante semanas. Consegui fechar a entrada sem dever favor para ninguém. Assinei tremendo de exaustão. E ainda assim, tentei manter a compostura. Fui à casa deles comunicar a compra com educação. Nem parabéns eu recebi. A primeira pergunta de Marinalva foi: "Ficou em nome de quem?" Quando respondi que estava em meu nome, o rosto dela fechou na mesma hora. Tainá deu aquele sorrisinho lateral de quem encontrou munição. Raul, mais tarde, na cozinha, me pediu para colocar o nome dele na matrícula para evitar conversa. Eu falei não. Foi a primeira vez que ele me chamou de calculista. Na época, eu achei feio. Naquele dia da mudança barrada, eu finalmente entendi.
Calculista, para eles, era qualquer mulher que se recusasse a ser saqueada. Raul me encarava no hall como se eu estivesse traindo uma instituição sagrada. E eu, olhando para ele, já não sentia aquela velha culpa automática. Sentia outra coisa, uma frieza nova, um tipo de lucidez que só chega quando a gente junta humilhação demais e percebe que a conta sempre fechou contra si mesma. Você vai embora com a tua mãe hoje? Eu perguntei. Ele ficou sem resposta. Então eu repito. Você vai? Eu moro aqui. Você mora aqui enquanto respeitar meus limites. Teus limites? Ele ergueu o tom. Você está transformando o casamento em contrato. Não. Vocês é que transformaram minha casa em saída financeira. Raul saiu batendo a porta de vidro da varanda e passou quase 1 hora no celular, andando de um lado para o outro do quintal. Eu ouvi pedaços soltos. Não agora, ela surtou. Não, a matrícula ainda não. Calma. Não precisei escutar mais para saber que eu tinha sido o assunto principal de uma reunião de crise. O curioso é que ele não falou em nenhum momento sobre o que eu sentia, sobre o tamanho da violência de chegar com mudança sem aviso. Toda a preocupação era logística, tempo, solução, como se eu fosse o obstáculo burocrático de uma operação que devia ter dado certo. No fim da noite, ele entrou no quarto e tentou outra estratégia. Vamos dormir. Amanhã, a cabeça esfria. Eu estava sentada no chão, encostada na cama ainda sem cabeceira, revisando no notebook os comprovantes da compra. Levantei os olhos para ele. Que papéis você trouxe? Eu já disse. Coisa do banco. Mostra. Não vou ficar prestando conta de cada documento para você. É mesmo? Fechei o notebook. Você trouxe caminhão de mudança para dentro da minha vida e não vai prestar conta? Ele jogou a pasta em cima da cômoda, irritado. Você quer sempre brigar. Eu abri a pasta na frente dele. Havia uma minuta de procuração. Não assinada. Meu estômago virou na hora. Era um modelo para representação em cartório. Nada extremamente específico, mas com margem suficiente para ser adaptado. Também havia uma simulação de averbação de inclusão de cônjuge em matrícula e 2 impressos sobre refinanciamento imobiliário. Eu li em silêncio. Raul percebeu o impacto e tentou arrancar a pasta da minha mão. Eu puxei antes. O que é isso? Só informação. Informação para quê? Para organizar as coisas no casamento. Organizar? Eu ergui a folha da procuração. Você trouxe a tua mãe com caminhão e trouxe isso como acaso? Ele ficou vermelho. Você está vendo maldade em tudo. E você está mentindo olhando para a minha cara. Houve aquele segundo exato em que a máscara escorrega. Não inteira. Só uma fresta. O suficiente para a gente enxergar o que sempre esteve ali. Raul parou de fingir paciência. Você faz parecer que eu sou um golpista. Sou teu marido. Marido não arma mudança surpresa com a mãe. Você não conhece pressão de verdade. Então me conta. Ele não contou. Jogou a frase no ar e foi para o banho como se eu devesse acompanhá-lo na omissão. Eu não dormi. Fiquei olhando o teto do quarto novo, tentando montar a sequência das peças. A pergunta obsessiva de Marinalva sobre a matrícula, a reação quando soube que o sobrado estava só no meu nome, o caminhão de mudança no dia da entrega, a pasta com procuração e papel de averbação, a palavra comprometida escorregando da boca de Tainá. Na manhã seguinte, enquanto Raul saía para resolver umas coisas, meu telefone começou a vibrar sem parar. A família tinha sido mobilizada. Primeiro uma tia dele de Ponta Grossa, num áudio de quase 3 minutos. Minha filha, sogra é mãe. Você humilhou uma senhora na rua. Depois um primo que eu mal via no Natal. Tu se achou demais depois que comprou casa. No grupo da família, Tainá postou uma foto de Nossa Senhora com a legenda: quem não honra os mais velhos perde a bênção da própria casa. As respostas vieram na hora. Amém. Verdade. Deus vê tudo. Soberba derruba. Nenhuma pergunta. Nenhuma curiosidade. Só a fome coletiva por um culpado simples. Eu desliguei as notificações, mas antes li uma mensagem curta de Raul. Não piora. Eu respondi apenas: pior do que trazer tua mãe com caminhão? Ele visualizou e não escreveu mais nada. Passei a manhã tentando respirar, mas a quietude do sobrado novo parecia falsa. Quase no almoço, saí para resolver a entrega de uma bancada que tinha vindo errada. Na loja, enquanto assinava um ajuste de pedido, ouvi meu nome. Era Ítalo,
O corretor que tinha me mostrado o imóvel. Ele sorriu, educado, e depois ficou meio sem jeito. Deu tudo certo na mudança? Mais ou menos, eu disse. Ele hesitou, coçou a barba, então completou. Eu quase te liguei ontem. Fiquei achando estranho. Uns dias atrás, antes da entrega das chaves, um homem e uma senhora me procuraram aqui para perguntar do imóvel. Meu corpo inteiro travou. Quem? Imagino que fossem da família do teu marido. O rapaz já tinha aparecido numa visita com você. A senhora não. Eles queriam entender como funcionava a inclusão de outro nome na matrícula depois da compra e também perguntaram se havia maneira de agilizar uma venda futura sem muita exposição. Venda futura. A palavra caiu seca dentro de mim. Você respondeu o quê? Só coisa geral, nada específico. Falei que qualquer alteração depende de documentação, anuência, registro. Mas me pareceu estranho. Porque teu marido dizia uma coisa. A senhora perguntava outra. Que coisa? Ele falou. Minha esposa é meio resistente agora. Mas depois que minha mãe estiver lá, ela entende. Eu achei que fosse conversa de família. Nem imaginei. Eu agradeci com a boca seca e saí da loja sem comprar nada. Fiquei no carro, com as mãos no volante, revendo a cena da véspera sob outra luz. Não era improviso. Não era desespero puro. A ida com o caminhão era etapa de um roteiro. Ocupar primeiro, pressionar depois, mexer na matrícula quando a presença da mãe já parecesse irreversível. E por trás disso, ainda existia uma urgência econômica que eu não conhecia. Liguei para uma antiga colega de academia que ainda mantinha amizade com gente do bairro onde Marinalva morava. Fui desviando, fazendo perguntas soltas, até ela suspirar do outro lado da linha. Cíntia, eu achei que você já soubesse. A Tainá se meteu num negócio horrível. Que negócio? Consórcio fake, importação, cripto, eu nem sei direito. Juntou tudo, pegou dinheiro com meio mundo. Depois começou a pagar um credor com outro. Marinalva entrou para cobrir, hipotecou a casa, depois ainda pegaram empréstimo com gente que não é exatamente banco. Agiota? Eu perguntei, quase sem voz. É o que estão falando. As últimas 24 horas se reorganizaram na minha frente. Não era só invasão emocional, era salvamento patrimonial. Eles precisavam de um endereço limpo, de um imóvel seguro, de um ativo fora do alcance imediato dos cobradores. Meu sobrado era isso, não porque eu fosse amada, porque eu era conveniente. Fiquei tão imóvel que a moça da loja bateu no vidro do carro para perguntar se eu passava mal. Eu balancei a cabeça e fui embora. Dirigi em silêncio até uma rua calma, estacionei e chorei pela primeira vez. Não por saudade do casamento, não por medo da sogra. Chorei de raiva por perceber que cada gentileza minha, cada dinheiro adiantado, cada noite em claro tinha sido lida por aquela família como fraqueza explorável. Quando parei de chorar, eu já estava diferente. A dor tinha virado cálculo. Não cálculo deles, o meu. Se queriam me empurrar para um canto pelo constrangimento, eu precisava tirar deles a vantagem do improviso. Não adiantava berrar. Eu tinha de fazer eles falarem. Voltei para casa e encontrei Raul sentado na escada, mexendo no celular como se nada tivesse explodido. Ele levantou a cabeça. Passou? Eu apoiei a bolsa na bancada e respondi com a voz mais calma que consegui fabricar. Passei a manhã pensando. Talvez tua mãe fique alguns dias. Ele levou um segundo para disfarçar o alívio. Eu sabia que você ia entender. Eu sorri sem mostrar os dentes. Mas desta vez vai ser do meu jeito. Que jeito? Tudo por escrito. Quem entra, por quanto tempo, o que pode, o que não pode, e antes disso, quero conversar os 4 juntos. Raul me olhou como quem pesa riscos. A ganância venceu o cuidado. Tudo bem, eu falo com elas. Naquele instante, eu soube que tinha acertado. Gente que só quer abrigo não aceita contrato com tanta pressa. Gente que tem objetivo oculto aceita qualquer humilhação provisória para pôr o pé dentro. Enquanto ele mandava mensagem para a mãe, eu já buscava no celular o contato de Camila, amiga da faculdade, advogada de família e direito imobiliário, uma mulher que eu conhecia o suficiente para saber que nunca perderia tempo com drama vazio. Quando ela atendeu, eu disse apenas: preciso montar uma armadilha legal antes que tentem tomar a minha casa. Camila chegou no fim da tarde com uma pasta preta, um notebook fino,
e uma calma que me fez respirar melhor só de ver ela. Não era íntima de almoços semanais, mas era daquelas pessoas que, quando entram num problema, entram por inteiro. Sentou à mesa ainda cercada de caixas, ouviu a versão resumida da história sem me interromper e, no fim, perguntou: "O sobrado está só no teu nome, com recursos majoritariamente teus, certo?" "Sim. Tem prova?" "Tenho praticamente tudo." "Ótimo. Então a primeira regra é: para de agir como se estivesse se defendendo de um mal-entendido. Você está se defendendo de tentativa de esbulho e possível fraude patrimonial. Ouvir aquilo em voz alta, com vocabulário jurídico e sem delicadeza decorativa, me deu uma espécie de força. Não era imaginação minha. Não era excesso de sensibilidade. Era isso mesmo. Estavam tentando me encurralar. Camila redigiu um termo de hospedagem temporária tão minucioso que até eu, que estava do lado certo, me senti desconfortável. Ficava expresso que qualquer permanência seria gratuita e precária, por prazo curtíssimo, sem gerar posse, sublocação, direito de retenção, uso de endereço para operações financeiras, recebimento de mudança definitiva, armazenamento de bens de alto valor, procurações implícitas ou qualquer alegação futura de contribuição para o imóvel. Havia cláusula de saída imediata em caso de desrespeito e campo para assinatura de testemunhas. Se eles realmente quiserem só abrigo, vão chiar. Mas assinam, Camila disse. Se tiver plano por trás, vão tentar contornar, pressionar, mudar o texto ou arrancar outra concessão. Você observa. Eu completei. E se assinarem de uma vez? Melhor ainda. A pressa revela. Raul fingiu surpresa quando me viu com a advogada, mas o olho dele traiu nervosismo. Precisava disso? Camila respondeu por mim. Precisava. Aliás, eu recomendaria há muito tempo. Ele forçou um sorriso de homem civilizado. Não quero guerra. Então não traga mudança escondida. Ela retrucou. Marinalva e Tainá chegaram 1 hora depois. Sem caminhão, sem malas, sem pudor. A mãe entrou, olhando o acabamento da sala com aquele mesmo ar proprietário. Tainá foi direto na cozinha e comentou. Bonita. Cara, né? Cara para quem paga, eu respondi. Marinalva leu as primeiras linhas e já enrugou a testa. Que indecência é essa? Hospedagem temporária? Eu sou mãe do Raul. E eu sou proprietária do imóvel, eu disse. As duas coisas podem coexistir no papel. Tainá puxou o documento e foi lendo por cima, cada vez mais irritada. Proibido usar o endereço para a operação financeira? Você está achando o quê? Estou evitando exatamente o que vocês me obrigaram a achar. Raul tentou o papel de mediador. Amor, algumas cláusulas estão duras demais. Camila apoiou os cotovelos na mesa. Duras? Não. Preventivas. Duro é aparecer com caminhão sem consentimento. Marinalva bateu a unha no tampo de madeira. Está me tratando como criminosa. Não, eu falei. Estou tratando a situação com o mesmo cuidado que vocês tiveram ao pesquisar a verbação, procuração e venda futura do meu imóvel sem falar comigo. Foi sutil, mas eu vi. A pupila de Raul dilatou. Tainá congelou. Marinalva demorou 1 segundo para mascarar o susto. Do que você está falando? Ela perguntou. Do corretor, dos papéis, das perguntas. Tainá largou o documento na mesa. Todo mundo pergunta coisa de imóvel. Isso não prova nada. Então assina. Marinalva me encarou com ódio nu. Nenhum teatro, nenhuma lágrima, só cálculo ferido. Se eu assinar, você me deixa entrar? Eu deixo entrar quem respeita meu limite. E mesmo assim, por prazo curto. Raul fez um gesto para a mãe se controlar. Eu percebi e entendi que a conversa entre eles já tinha acontecido antes. Eles estavam ali ajustando a rota, não decidindo pela primeira vez. Marinalva puxou a caneta. Camila observou em silêncio. A assinatura saiu dura, larga, afundada. Tainá assinou como testemunha com raiva. Raul hesitou um pouco mais, mas também assinou. Eu assinei por último, junto com Camila, e fechei a pasta sem entregar cópia naquele instante. Marinalva cruzou os dedos e falou com um sorriso falso. Pronto. Agora sua paranoia passou? Eu me recostei na cadeira. Ainda não. Falta uma coisa. O ar da cozinha mudou. Que coisa? Raul perguntou. Quero entender onde vocês estão morando de verdade.
porque casa hipotecada por dívida de agiota não costuma virar detalhe. Se o tempo pudesse fazer barulho, teria feito ali. Tainá ficou branca. Raul me lançou um olhar de puro aviso. Marinalva, por um segundo, perdeu a respiração correta. Quem te contou essa mentira? Ninguém precisava contar. Mas contaram. Camila não se mexeu, só esperou. Eu peguei o celular e pus para tocar o áudio da minha conhecida. A voz saiu baixa, mas nítida o bastante. Tainá se meteu em negócio, hipotecaram a casa, estão sendo cobrados, pegaram dinheiro com gente pesada. Não era uma confissão deles, mas era informação suficiente para desmontar a fábula da sogra sem teto por acaso. Tainá foi a primeira a explodir. Você está fuçando a nossa vida? Que mulher doente! Doente é quem tenta me usar de escudo sem me dar a verdade. Marinalva ergueu o dedo para mim. Mesmo que fosse verdade, você é da família. Ajuda se faz sem humilhar. Interessante, eu respondi. Quando eu precisei de empréstimo, eu era os outros. Agora, para pagar teu desastre, eu sou família. Raul levantou da cadeira. Chega. Não, chega foi ontem, quando o caminhão apareceu. Ele bateu a mão na bancada. Você não sabe o nível da pressão. Então me conta, quem está cobrando? Quanto? Que papel você me escondeu? Para que era a procuração? Camila entrou pela primeira vez desde o áudio. Aliás, essa pergunta interessa bastante. Marinalva virou para o filho, indignada. Raul, você vai permitir que essa advogada fique interrogando tua mãe? Eu não deixei ele responder. Hoje quem responde sou eu. Se tua casa está perdida e vocês planejaram enfiar tua mudança aqui para criar fato consumado, acabou. Acabou antes de começar. Foi aí que Marinalva largou o último verniz. Se levantou devagar, apoiou as duas mãos na mesa e falou baixo, quase cuspindo. Sim, a casa está comprometida. E daí? Você tem mais do que nós. Tainá errou, mas sangue é sangue. Se você não estender a mão, quem vai? A frase bateu em mim com uma violência mais limpa do que qualquer grito. Porque não tinha remorso, não tinha vergonha, tinha convicção. Na cabeça dela, eu devia ser sacrificada pela linhagem. Tainá começou a chorar, mas de raiva, não de culpa. Tu tem dinheiro, sobrado, trabalho bom, e quer ver minha mãe dormir. Onde? No carro? Eu me inclinei para a frente. Na casa que vocês perderam não fui eu que apostei. No dinheiro que sumiu não fui eu que mexi. No credor perigoso não fui eu que procurei. A tua desgraça não me dá obrigação automática. Raul passou a mão no rosto e finalmente disse algo que me destruiu mais do que o plano todo. Cíntia, pelo menos por enquanto ajuda. Você é minha esposa. Se você não faz nada, eu fico mal com a minha família. Não era sobre justiça, não era sobre medo, não era nem sobre a mãe, era sobre imagem. O homem com quem eu dividi anos de vida estava me pedindo que eu entregasse patrimônio para que ele não passasse vergonha. Eu olhei para Camila, depois para ele. Obrigada, eu disse. Pelo quê? Ele retrucou. Por falar a verdade na primeira frase útil do dia. Marinalva entendeu tarde demais que o filho tinha acabado de abrir mais do que devia. E eu, naquele instante, entendi outra coisa. Eu já não estava ali tentando salvar casamento algum. Eu só ainda não tinha dito isso em voz alta. Depois que elas saíram, dessa vez sem fingir delicadeza, Camila me ajudou a fazer o que eu deveria ter feito antes de qualquer conversa. Blindagem imediata. Trocamos a fechadura da porta principal, a da lavanderia e o segredo do portão eletrônico. Cancelamos os acessos antigos da câmera, mudamos a senha do Wi-Fi, alteramos o e-mail de recuperação de tudo que estivesse vinculado à casa e formalizamos na administração da vila que só eu podia autorizar entrada de mudança, prestador ou visitante em situação suspeita. Camila ainda redigiu uma notificação simples para Raul, comunicando que qualquer terceiro tentando se instalar sem meu consentimento seria tratado como invasão. Quando o chaveiro estava ajoelhado no hall trocando o cilindro, Raul entrou e ficou alguns segundos olhando a cena como se não processasse o que via. Você está me expulsando? Estou impedindo tua mãe de entrar. Comigo junto. Isso depende do que você escolher. Ele apontou para o profissional com a chave inglesa na mão. Isso é ridículo. Ridículo foi você me chamar de esposa na hora de salvar teu nome e me tratar como obstáculo na hora de planejar teu golpe. O chaveiro fingiu não ouvir, mas ficou claramente constrangido. Não me importei.
Eu tinha passado anos filtrando palavras por medo da cena. Naquele momento, a cena já tinha me escolhido. Raul dormiu no quarto de hóspedes, e pouco depois da meia-noite, achei no meu e-mail um documento que ele me encaminhou sem texto algum. Era uma simulação de renegociação de dívida com garantia complementar. Não mencionava meu imóvel nominalmente, mas a intenção era nítida. Uma ponte entre dívida antiga e patrimônio novo. Eu não respondi. Só salvei. Na manhã seguinte, a guerra saiu do plano doméstico e tomou a rua. Uma van branca encostou em frente ao sobrado pouco depois das 10. Desci da escada ouvindo gritos antes mesmo de abrir a persiana. Marinalva estava no portão com vestido florido, óculos escuros e uma postura de mártir. Tainá tinha vindo de rabo de cavalo apertado, rosto inflamado e 2 malas de rodinha. Atrás, o motorista da van olhava para o relógio, claramente arrependido de ter aceitado a corrida. "Abre!" Marinalva berrou. "Assinou e agora vai descumprir?" Eu fui até a porta sem pressa e falei pelo interfone. "O documento não autoriza mudança. Autoriza hospedagem temporária, mediante condições. Então eu vou subir só com uma mala." "Não." Tainá chutou o portão. "Tu é louca." "O condomínio tem câmera," eu respondi. "Continua." Elas não recuaram. E como eu já sabia, Raul apareceu. Não de surpresa, de dentro da casa. Ele tinha ficado esperando alguma oportunidade de intermediário heróico. Saiu para a calçada, ergueu as mãos como se fosse pacificador num sequestro e falou alto o suficiente para a rua inteira escutar. "Cíntia, vamos parar com isso. A mamãe só vai descansar uns dias. Na minha casa, não. Você está passando do limite. Limite foi o caminhão de ontem. Limite foi a procuração. Limite foi a pesquisa com o corretor. Limite foi vocês me tratarem como colchão financeiro." Uma senhora da casa ao lado, Dona Neide, abriu a porta com um pano de prato na mão e ficou observando. No sobrado da frente, alguém puxou a cortina quase toda. A rua tinha audiência. E, como sempre, Marinalva usou isso a favor dela. Tirou os óculos, arreganhou o rosto num pranto encenado e gritou: "Olhem o que essa mulher faz com a mãe do marido. Eu vou morrer na rua por culpa dela." Eu poderia ter respondido no mesmo tom, poderia ter devolvido o espetáculo com o espetáculo. Em vez disso, peguei o celular, liguei a câmera de vídeo e anunciei: "Ótimo. Repetem, por favor, que vieram morar aqui porque a casa de vocês está hipotecada e vocês precisam do meu imóvel." Tainá avançou no portão feito um bicho. "Apaga isso." "Não." A segurança da vila surgiu no fim da rua. Seu Álvaro vinha com mais 2 rapazes. Eu tinha avisado. Marinalva percebeu e endureceu de novo. "Você chamou segurança para mim?" "Chamei para impedir invasão." Raul virou-se para mim com os dentes travados. "Vai mesmo fazer isso com a minha mãe?" "Eu vou fazer isso com qualquer pessoa que tente entrar à força." O segurança pediu documento de autorização. Marinalva respondeu com indignação. Tainá com xingamento. Raul tentou usar o vínculo conjugal, mas a administração já tinha meu comunicado formalizado. Não havia margem. Sem minha autorização expressa, não entrava ninguém com mala. A van acabou indo embora vazia, sob uma chuva fina que começou de repente e deixou o vexame ainda mais grande. Marinalva ficou encharcada na calçada, apontando para mim e jurando que eu pagaria caro. Tainá chutou a roda da própria mala. Raul permaneceu imóvel por alguns segundos, como se só ali tivesse entendido que eu não estava blefando. Quando voltei para dentro, minhas pernas tremeram. Não de arrependimento, de adrenalina. A gente sai do papel de quem cede há tanto tempo que o primeiro não firme parece atravessar o corpo inteiro. Sente-se culpa, enjoo, medo, alívio, tudo junto. Eu apoiei as 2 mãos na pia da cozinha e respirei contando até 10. Minutos depois, meu celular vibrou com mensagem de número desconhecido. "Casa bonita. Pena se desse problema." Eu li 3 vezes. Bloqueei. Tirei print. Mandei para Camila. Ela respondeu em menos de 1 minuto. "Boletim de ocorrência hoje. Sem debate." Passei a tarde entre delegacia, cartório para autenticar cópias de documentos e aplicativo do banco revendo contas antigas. Foi aí que a história afundou mais um nível. Numa conta conjunta de uso doméstico, que eu quase nunca monitorava porque os valores eram pequenos, comecei a perceber saídas que não batiam com nenhuma despesa da casa. Transferências fracionadas,
Pix para Tainá. Depósitos para uma empresa aberta no nome de um laranja que eu reconhecia do Instagram dela. Um pagamento de taxa cartorial em data que coincidia com as perguntas feitas ao corretor. Um TED para Marinalva no mesmo dia em que ela me disse, meses antes, que estava com tudo controlado. Fui puxando o fio e a blusa inteira desmanchou. Raul vinha drenando dinheiro nosso havia tempo. Nunca valores gigantes de uma vez. Sempre o suficiente para passar abaixo da minha atenção ocupada. 4.000 aqui, 2.800 ali, 1.600 com descrição genérica, ajuda pai, urgência farmácia, adiantamento fornecedor. Somando, era muito. Não só muito dinheiro. Muitos pequenos atos de traição. Eu abri a pasta antiga de documentos que costumava guardar por organização e encontrei uma nota fiscal de um cofre digital comprado por Raul meses antes. Nunca tínhamos tido cofre algum. Procurei. No armário do escritório, atrás de pastas de convênio, achei uma caixa metálica presa por biometria. O dedo dele já não funcionava nos acessos da casa, mas a biometria local ainda reconhecia, porque eu tinha visto ele usar aquilo uma vez e não liguei. Fiz o que deveria ter feito antes. Filmei tudo. Coloquei uma lanterna do celular e chamei um chaveiro especializado indicado por Camila. Dentro havia contratos, recibos, uma via de confissão de dívida assinada por Tainá, uma cópia da hipoteca da casa de Marinalva e uma folha solta com anotações à mão. A letra era de Marinalva. Eu conhecia porque já tinha visto bilhetes dela em lista de compra, receita de bolo, recado de farmácia. Naquele papel, sem pudor algum, estava escrito: entrar na casa primeiro, depois falar da segurança da família. Com mãe morando lá, Cíntia não tira. Resolver inclusão do nome de Raul. Se apertar, falar em neto e separação. Eu sentei no chão do escritório com aquela folha tremendo na mão. Não porque ainda me surpreendesse a intenção, mas porque, pela primeira vez, a maldade estava escrita, crua, quase banal, como lista de mercado. Invadir, comover, constranger, acrescentar nome, prender pela vergonha. Enviei as fotos para Camila. Ela me ligou na hora. Agora não é mais só percepção, é prova de premeditação. Guarda tudo. Não fala nada ainda. Eu quero explodir. Não explode. Organiza. Foi o conselho mais difícil e mais importante do meu processo inteiro, porque minha vontade era esfregar cada papel na cara de Raul naquela mesma noite. Só que gente manipuladora sabe brigar no escuro. Quando a gente mostra tudo antes da hora, eles destroem rastro, alinham versão, viram vítima. Eu precisava deixá-lo sem tempo de coreografar a mentira. Raul chegou em casa perto das 9. Entrou abatido, com o paletó molhado e aquele cheiro de chuva e cigarro que ele sempre carregava depois de discutir com a mãe. A rua inteira está falando, ele disse, já entrando no assunto como se isso fosse o maior dano do dia. Ótimo. Você não tem ideia do inferno que criou. Eu fechei o notebook bem devagar. O inferno foi criado muito antes de eu fechar o portão. Ele percebeu alguma coisa na minha expressão e evitou continuar. Jantamos em silêncio. Ou melhor, dividimos a mesma mesa em silêncio. Eu observando um homem que eu já começava a enxergar como estranho. Ele, talvez, pressentindo que eu tinha descoberto mais do que devia. Naquela noite, deitada sem dormir, eu ouvi uma notificação no celular dele. A tela acendeu sobre a cômoda do quarto de hóspedes, visível pela porta entreaberta. Bastou um relance para eu ler o nome do contato. Mãe. A prévia vinha curta, suficiente para incendiar o resto. Conseguiu pegar a assinatura dela? Eu não precisei de mais nada para entender que o jogo tinha só começado e que a segunda metade da história seria muito pior que a primeira. Na manhã seguinte, eu tomei café como se ainda existisse rotina. Pão na chapa, café forte, o som baixo do jornal na TV e Raul lendo mensagens com o maxilar travado. Quando ele levantou para atender uma ligação na varanda, eu puxei o celular dele para perto o suficiente para fotografar a tela acesa sobre a conversa com Marinalva. Não era um diálogo longo. Não precisei. Só 2 mensagens já bastavam para mudar a temperatura do que eu vinha investigando. Se ela assinar a autorização, eu consigo colocar o endereço no acordo. Se não assinar, vamos pela convivência e pelo desgaste. Convivência e desgaste. Era isso. Não amor, não família, não socorro. Estratégia de exaustão. Antes que ele voltasse, devolvi o aparelho ao lugar. Fui trabalhar de casa com um nó tão duro no peito que parecia pedra.
No meio da manhã, Camila veio com um plano. Nada de confronto doméstico improvisado. Nada de texto longo em WhatsApp. Nada de discussão de corredor. Reuniríamos todos em lugar neutro, com documentos na mesa, e eu gravaria a conversa dentro do permitido, a minha própria participação, sem clandestinidade de terceiro. Se eles negassem tudo, eu ainda teria a trilha documental. Se confessassem, melhor. Escolhemos uma cafeteria reservada num hotel pequeno no Batel, onde havia câmeras, fluxo de gente e discrição. Convidei Raul primeiro. Escrevi: quero resolver isso sem grito. Amanhã, desasses. Teu lado, meu lado, tudo na mesa. Ele aceitou rápido demais. Marinalva respondeu com um finalmente cheio de arrogância. Tainá mandou emoji de deboche. Cheguei antes com Camila e uma pasta azul cheia de papéis em ordem cronológica. Comprovantes da compra do sobrado, venda do meu carro, extratos das minhas aplicações, transferências de Raul para a família, cópia da hipoteca da casa de Marinalva, foto da folha manuscrita, captura da mensagem "Conseguiu pegar a assinatura dela?", prints da ameaça sobre a casa bonita, a minuta da procuração e a simulação de inclusão de nome em matrícula. Raul chegou primeiro, tenso, porém ainda tentando compor a imagem de homem razoável. Depois entraram Marinalva e Tainá, como quem pisa em território inimigo sem admitir medo. Marinalva vinha de blazer bege, pérola na orelha, bolsa grande demais e a cabeça erguida. Tainá, de jeans rasgado e salto fino, mascava chiclete como se fosse adolescente numa suspensão escolar. Sentaram. Nem pediram café. Espero que isso acabe hoje, Raul disse. Vai acabar, eu respondi. Camila abriu a pasta e começou pelo básico. Origem dos recursos do sobrado, titularidade, ausência de participação financeira relevante de Raul na entrada, ausência de qualquer autorização para ingresso de terceiros. Marinalva interrompeu no segundo minuto. Que humilhação! Nunca vi Nora chamar advogada para falar com sogra. Camila rebateu com educação fria. Também não é comum sogra aparecer com caminhão de mudança sem convite. Raul apoiou os dois antebraços na mesa. Podemos parar de atacar minha mãe? Eu finalmente entrei. Podemos, se vocês pararem de mentir. Tirei da pasta a cópia da hipoteca da casa de Marinalva e deixei no centro. Tainá mudou de cor. Não sei do que se trata, Marinalva falou. Eu pus ao lado os extratos de transferências feitas por Raul para ela e para a irmã. Depois a simulação de inclusão de nome. Depois a foto da folha manuscrita. Por fim, os prints da conversa. Raul ficou imóvel. Marinalva tentou pegar os papéis, mas Camila recolheu 1 centímetro antes. Todos têm cópia, ela informou. Pode ficar calma. Você roubou coisas da minha casa? Tainá disparou. Não. A tua família tentou roubar a minha. Raul fechou os olhos por um instante, respirou fundo e tentou inverter o vetor. Você mexeu no meu celular. E você mexeu nas nossas contas. Eu usei dinheiro para acudir minha família. Sem me avisar. Era temporário. Temporário há quantos meses, Raul? Ele não respondeu. Eu empurrei outra página para ele. Era a soma total. R$ 43.729,14. Esse foi o valor que você tirou aos poucos da nossa conta comum. Tainá soltou. Nem é tanto assim. Eu virei para ela com uma calma que a fez recuar no encosto da cadeira. Então paga hoje. Silêncio. Marinalva finalmente entendeu que indignação genérica não bastaria. Baixou o tom, encenou mágoa e tentou outro caminho. Cíntia, eu errei em alguns modos. Mas você sabe como é uma mãe vendo a filha afundar. Tainá foi enganada, caiu em conversa de gente ruim. Eu fiz o que pude. Raul também. A gente só precisava de tempo. Tempo? Eu repeti. Tempo para quê? Para me empurrar uma procuração? Para me desgastar com tua presença na minha casa? Para dizer na rua que eu te abandonei até eu ceder? Tainá bateu a mão na mesa. Se tu não é humana, fala logo. Humana eu sou. Burra eu deixei de ser. Ela deu um meio pulo da cadeira. Ah, claro. Agora você é a grande vítima. Não. Agora eu sou a mulher que encontrou a lista onde tua mãe escreve, com a própria letra, que vai usar neto e separação para me dobrar. Marinalva travou. Raul virou para a mãe, chocado. Mãe. Ela percebeu o deslize e atacou quem estava mais perto. Você abriu meu papel pessoal?
Papel pessoal? Eu ri. Chamar de papel pessoal um plano de invasão é novo. Camila então falou uma frase que mudou o jogo. Aliás, além das medidas cíveis, vocês deviam começar a pensar no reflexo criminal de certas condutas. Foi a primeira vez que eu vi medo real no rosto de Tainá. Criminal o quê? A gente não matou ninguém. A frase saiu tão alta e tão errada que até a atendente da cafeteria olhou. Camila cruzou os dedos sobre a mesa. Eu não disse isso. Então não ameaça. Não é ameaça. É consequência. Raul passou a mão no pescoço e tentou de novo me ganhar pela intimidade. Cíntia, você sabe que eu nunca quis te ferir desse jeito. Eu olhei para ele como se fosse a primeira vez. Não, Raul. Você nunca quis perder o conforto de me ter enquanto protegia tua mãe e tua irmã. Ferir foi o preço que você topou pagar. Ele ficou sem fala por alguns segundos. Marinalva, vendo o filho escorregar, resolveu soltar a verdade de um jeito que nem ela previu. Chega de romantizar. Casamento é união de patrimônio também. Ela queria casa. Conseguiu. Agora ajuda o marido. Foi assim a vida inteira. Mulher decente fortalece a família do homem. Eu me recostei. Obrigada por finalmente dizer. Dizer o quê? Que eu nunca fui nora. Fui reserva financeira. A mesa afundou num silêncio que cheirava a fim. Tainá já não conseguia mascar chiclete. Raul evitava olhar para mim. Marinalva tentou sustentar o queixo erguido, mas tinha perdido a elegância e estava só agressiva. Camila empurrou um envelope pardo na direção de Raul. Aqui está a notificação extrajudicial, exigindo devolução dos valores desviados, abstenção de qualquer ato de interferência no imóvel e preservação de provas digitais e físicas. O descumprimento agrava tudo. Raul abriu o envelope com mãos instáveis. Você está fazendo isso comigo? Estou fazendo isso por mim. Sou teu marido, por enquanto no papel. Na prática, você decidiu ser só filho. Tainá riu de nervoso. Vai separar por causa de casa? Eu virei devagar para ela. Não, vou separar por causa de mentira, desvio de dinheiro, conivência, premeditação, e porque teu irmão preferiu me entregar para vocês do que me proteger. Marinalva me apontou o dedo. Se você sair desse casamento, não leva paz. Paz eu nunca tive com vocês dentro. Raul levantou, empurrou a cadeira para trás e falou entre dentes. Você está destruindo tudo. Eu também me levantei. Não, eu estou impedindo que vocês terminem o que começaram. Saí primeiro, porque já não havia mais nada a ouvir. No corredor do hotel, minhas mãos tremiam. Camila tocou meu braço. Agora vem a pior parte, ela disse. Qual? A parte em que eles perdem o controle. Ela estava certa. Naquela mesma noite, perderam. Pouco antes das 11, a campainha tocou de um jeito contínuo, agressivo, como se quem estivesse do lado de fora quisesse furar a casa pelo som. Eu já esperava alguma explosão, mas o volume da fúria ainda assim me gelou a espinha. Olhei pelas câmeras. Raul estava no portão com Marinalva e Tainá. Não vieram para conversar. Marinalva tinha o rosto duro, molhado pela garoa, e Tainá carregava uma pasta de plástico azul. Raul socava a campainha. Eu atendi pelo interfone. O que vocês querem? Abrir essa porta. Raul respondeu. Para conversar. Conversa foi no hotel. Tainá tomou a frente. Então, escuta daqui. Ou você revoga essa palhaçada de notificação, ou a gente vai pra cima. Eu gravei. Vai pra cima como? Marinalva se inclinou na câmera. Como você não imagina. Camila, que ainda estava comigo porque preferiu não me deixar sozinha depois da reunião, ergueu as sobrancelhas ao ouvir. Fez sinal para eu continuar. Repete, eu disse. Raul percebeu tarde demais e tentou puxar a mãe para trás. Vamos parar. Mas Tainá já tinha se incendiado. Tu acha que tá protegida porque comprou uma casinha? Acha mesmo? Tem gente batendo na porta da minha mãe por menos do que isso? Se a gente cair, você cai junto. A frase era tudo que eu precisava para o boletim complementar e eventual pedido de medida protetiva patrimonial. Ainda assim, eu senti um arrepio fundo, não pelo teatrinho, pelo fundo de verdade. Havia gente perigosa rondando aquela lama. Estão gravados, eu avisei. Marinalva cuspiu no chão, literalmente, e respondeu. Grava até o inferno. Seu Álvaro e a segurança apareceram poucos minutos depois porque eu já tinha acionado o alerta. Desta vez, porém, a rua não ficou só no barraco.
Um carro preto reduziu a velocidade quase em frente ao portão. 2 homens olharam para a casa, falaram algo entre si e seguiram. Marinalva viu, Tainá viu, Raul viu. O terror que passou nos 3 rostos foi instantâneo e real. E foi aí que eu entendi o tamanho do buraco. Eles não estavam apenas endividados. Estavam sendo monitorados. A segurança dispersou o trio. Raul ainda tentou ficar para trás, pedindo a chance de entrar sozinho. Eu neguei. Ele desceu a rua com a mãe e a irmã sob a luz amarela dos postes. Pequeno de um jeito que eu nunca tinha visto. Não senti pena. Senti o último filete de apego secando. Na madrugada, Camila dormiu no quarto de hóspedes. Eu fiquei na sala, sem sono, revisando mais uma vez as provas. Foi então que notei um detalhe em um dos comprovantes antigos de transferência de Raul. O favorecido final de alguns valores não era Tainá. Era uma mulher chamada Lúcia Helena Duarte. O nome não me dizia nada. Procurei nos extratos anteriores. Mais pagamentos. Pequenos no início, depois maiores. Alguns mensais. Pareciam pensão ou manutenção. Meu primeiro pensamento foi amante. O segundo foi que, sinceramente, naquele momento, eu já não me surpreendia com mais nada. Mas mesmo assim, salvei os dados e mandei para Camila com a mensagem. Quem é essa? Ela respondeu pela manhã, depois de consultar um contato no cartório e outro em rede social de advogados do interior. Lúcia Helena tinha ação de alimentos em trâmite encerrada por acordo sigiloso. O nome do réu estava sob segredo, mas havia vínculo com a empresa onde Raul trabalhava como testemunha e fiador informal. Camila não podia me prometer mais sem quebrar linhas éticas, mas disse: investiga com cuidado. Pode haver outro centro de pressão aí. Outro centro de pressão. Outro segredo. Minha cabeça latejou. Não bastava a família dele tentar usar minha casa para cobrir dívida. Talvez Raul ainda sustentasse uma história paralela às minhas costas. Eu quase quis deixar isso para depois, mas algo me dizia que tudo estava conectado. Homens como Raul raramente traem em compartimentos perfeitos. Eles usam a mesma habilidade para esconder dinheiro, medo e culpa em qualquer direção. Na hora do almoço, recebi ligação de Osvaldo, meu sogro. Homem calado, adoecido, sempre diminuído pelo volume da esposa. Durante anos, ele me tratou com uma educação passiva. Não me agredia, não me defendia. Eu quase nunca sabia o que existia de fato ali dentro. A voz dele saiu baixa, cansada. Preciso falar com você sem elas saberem. Marquei numa praça discreta, perto do Hospital Pequeno Príncipe, onde ele fazia exames com frequência. Osvaldo apareceu com a camisa social amarrotada, um envelope pardo e olhos que pareciam mais velhos do que a semana anterior inteira. Eu não vim pedir que você perdoe ninguém, ele disse logo, sentando no banco. Vim porque passou do que eu consigo fingir que não vejo. Abriu o envelope. Dentro havia cópias de comprovantes, uma agenda pequena e um pendrive. Marinalva me obrigou a esconder muita coisa. Eu já estava cansado. Só não queria morrer sem limpar a parte que ainda dá. Eu não falei nada. Deixei ele seguir. Tainá perdeu mais do que eu sabia. Não foi só negócio ruim. Ela mexeu com aposta online, adiantamento com juros, consórcio falso e um investimento com um homem de Joinville que não é investidor. É cobrador. Quando a pressão veio, tua sogra e o Raul acharam que a tua casa era a única saída limpa. Eu já sei disso. Ele assentiu. Você sabe uma parte. A outra é pior. Abriu a agenda numa página marcada e apontou anotações de datas, nomes e quantias. Raul devia para outra pessoa também. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Quem é Lúcia Helena? Osvaldo demorou alguns segundos para responder. Talvez por vergonha. Talvez por nojo de si mesmo. É a mãe do menino. Que menino? O filho dele. O mundo fez aquele silêncio ridículo que às vezes acontece quando a verdade entra e o cérebro ainda está tentando negar. Eu fiquei olhando para Osvaldo esperando que ele corrigisse, explicasse, dissesse sobrinho, afilhado, qualquer coisa menos aquilo. Ele não corrigiu. Raul tem um filho de 5 anos em São José dos Pinhais. A família soube faz tempo. Marinalva abafou tudo. Fez acordo para essa mulher não aparecer. Parte do dinheiro que saía das contas e da empresa ia para isso. Quando a dívida da Tainá explodiu, uma coisa se misturou na outra. Eu ri, uma risada torta, quase sem ar. Então era isso. A anotação sobre usar neto. Osvaldo fechou os olhos por um segundo.
Marinalva queria, se necessário, usar a história da criança para te dobrar. Dizer que o menino precisava de estabilidade, que você não podia destruir a família, esse tipo de manipulação. Meu estômago embrulhou com uma violência física. Não era só traição. Era uma rede de mentiras em múltiplas camadas, todas atravessando meu dinheiro, meu afeto, meu teto. Eu me sentei mais reto e perguntei: "Você tem prova?" Ele me entregou o pendrive. Áudios. Conversas que gravei sem eles saberem, porque eu já não confiava em ninguém dentro de casa. Tem um em que Marinalva diz que, se a dívida apertar, o melhor é colocar tua casa no meio, porque você aguenta mais pressão do que a outra. E tem outro em que ela fala da criança. Por que agora? Osvaldo me olhou de um jeito tão gasto que a pergunta quase perdeu a força. Porque ontem à noite ouvi a minha mulher dizer que, se você resistir, eles jogam a história do filho no teu colo como se fosse prova de que precisa perdoar por humanidade. E eu percebi que vocês tinham descido para um lugar do qual eu não quero mais fazer parte. Eu peguei o pendrive com a mão gelada. Eles sabem que você está aqui? Não. E se souberem? Ele deu um sorriso pequeno, triste. Talvez seja a primeira coisa certa que faço em anos. Voltei para casa com o pendrive no bolso e a sensação de que eu carregava dinamite. Camila me esperava na mesa da sala com o notebook aberto. Quando contei sobre o filho, ela não demonstrou espanto. Só aquele olhar duro de quem já viu muito ser humano virar planilha moral. Plugamos o pendrive. Havia 11 arquivos de áudio, todos com data e hora. Alguns tinham ruído de televisão ao fundo, outros barulho de louça. Em 2, a voz de Marinalva vinha cristalina. No primeiro ela dizia: "Se a Cíntia continuar armando, a gente puxa o menino. Mulher nenhuma vai ficar tranquila sabendo que tem criança no meio." Raul respondia: "Não usa isso agora." Marinalva retrucava: "Agora não, na hora certa." No segundo pior, vinha a frase que me fez gelar: "A casa nova resolve 3 problemas de uma vez. A briga, segura patrimônio e ainda mostra para a outra que é melhor negociar do que descobrir tudo de uma vez." A outra. Eu. Camila pausou o áudio e apoiou as mãos na mesa. Pronto. Agora acabou a conversa civilizada. E acabou mesmo. Naquela tarde, ela peticionou providências preparatórias para a ação de divórcio litigioso, tutela de urgência para proteção patrimonial e juntada antecipada de prova. Também orientou a reforçar boletim com as ameaças, pedir restrição de contato em determinados contextos e iniciar cobrança formal dos valores desviados. Não era mais só casamento em ruína, era contenção de dano. Raul, porém, ainda acreditava que podia me quebrar pelo cansaço. No início da noite mandou mensagem: "Preciso falar com você sozinho. Sem tua advogada." Eu respondi: "Fala por escrito." Ele mandou: "Sobre a criança." Meu coração bateu tão forte que tive vontade de jogar o celular longe. Então, ele sabia que eu sabia, ou desconfiava. Camila segurou meu pulso. "Calma. Não responde no impulso." Marcamos uma conversa na própria casa, com câmera da sala ligada e aviso explícito de gravação. Se ele aceitasse entrar nessas condições, ótimo. Se não, melhor ainda. Raul aceitou. Chegou 1 hora depois com o rosto consumido, olhos vermelhos e um cansaço que, pela primeira vez, não me comoveu. Sentou na ponta do sofá como alguém que não reconhece mais o lugar onde está. "Você descobriu, né?" "Descobriu o quê? A dívida, a procuração, os desvios, a hipoteca, o plano de invasão ou teu filho?" Ele fechou os olhos. "Eu ia te contar." "Quando?" "Depois de colocar teu nome na matrícula." "Não fala assim." "Assim como? Com verdade?" Ele afundou os dedos nas próprias coxas. "Foi antes de a gente casar. Um relacionamento curto. Ela apareceu grávida depois. Minha mãe resolveu. Disse que era melhor não te envolver." "Resolveu?" Eu quase cuspi a palavra. "Com o quê? Dinheiro escondido?" "Eu ajudava. Só isso. Com dinheiro nosso." Ele ficou em silêncio. "Você entendia?" Perguntou depois, num fio de voz. "Se eu te contasse, você ia embora. Então você preferiu me manter amarrada na mentira." Ele tentou segurar meu olhar, mas não conseguiu. "Eu tive medo." "Não. Você teve estratégia." Raul se levantou e começou a andar pela sala. O gesto típico de quem precisa do movimento para sustentar a própria narrativa. Minha vida virou um inferno há anos.
Minha mãe mandando, a Tainá se enfiando em buraco, a criança precisando de dinheiro, a empresa apertando meta, você cobrando verdade. Eu, cobrando verdade? Eu, repeti, incrédula. Olha o nível da tua deformação. Eu cobrava respeito mínimo. Eu sei que errei. Não errou. Escolheu. Ele parou na frente da janela. A dívida da Tainá saiu do controle de um jeito que eu não previ. Minha mãe entrou em pânico. Eu entrei também. Quando vi, a ideia da casa parecia a única saída. Parecia para quem? Para vocês. Eu ia dar um jeito depois. Depois do quê? Depois de me desgastar com tua mãe morando aqui? Depois de me convencer a assinar? Depois de usar a criança como chantagem moral? Ele se virou tão rápido que a raiva finalmente rompeu o tom humilde. Você acha que eu gostei disso? Gostar nunca foi o critério dessa família. Conveniência sempre foi. Raul veio 2 passos na minha direção. Tudo bem, eu aceito tua raiva, aceito a separação, se for o caso, mas não entrega minha mãe. Não entrega a Tainá. Tem gente pesada nessa história. Se você apertar demais, pode sobrar para todo mundo. Era, enfim, a frase mais honesta dele. Não vinha com amor, vinha com medo. Está me ameaçando, estou dizendo a verdade. Então escuta a minha. Eu passei anos achando que o problema era a tua omissão. Descobri tarde que o problema era a tua participação. A partir de hoje, eu não negocio com terror. Ele desabou no sofá e levou as mãos ao rosto. Eu não quero te perder. Você me perdeu faz tempo. Só estava usando meu afeto como prazo. Ficamos alguns segundos em silêncio. O relógio da parede parecia alto demais. Então ele soltou algo que eu não esperava. Talvez por desespero, talvez por crueldade involuntária. Mãe disse que você nunca teve instinto de família. Acho que eu não quis acreditar. Agora estou vendo. A frase foi tão baixa que quase passou despercebida. Mas passou por mim como lâmina. Eu encostei as costas na poltrona, e pela primeira vez naquela conversa inteira, senti calma absoluta. Obrigado, eu disse. Ele ergueu a cabeça confuso. Por quê? Porque você acabou de me dar o enterro perfeito de qualquer culpa que ainda existia. Me levantei, peguei um envelope na estante e estendi na direção dele. O que é isso? Petição inicial de divórcio. Teu prazo para saída voluntária e relação preliminar de valores desviados. Ele não pegou. Eu deixei em cima da mesa de centro. Você está acabando comigo. Não. Eu estou me retirando do lugar onde vocês me colocaram. Raul chorou. De verdade. Ombros curvados, nariz escorrendo, a face desmontada. Eu não tinha visto aquele homem chorar, nem quando o pai teve problema cardíaco, nem quando perdeu uma promoção, nem quando a casa da mãe foi hipotecada. Chorar agora, quando o acesso a mim estava sendo cortado, foi só mais uma confirmação do centro dele. Não a dor causada, mas a perda do recurso. Ainda assim, a parte mais perturbadora veio depois. Entre lágrimas ele disse: se eu sair, minha mãe não segura a Tainá. Elas vão procurar a outra. Que outra? A mãe do menino. E? Ela pode vir atrás de você. Minha mãe sabe onde ela trabalha. Pode jogar tudo nela para forçar acordo. Eu senti nojo físico. Já não bastava me sacrificar. Eles ainda cogitavam empurrar o caos para outra mulher. Some da minha casa. Eu falei. Ele levantou, ainda tentando dizer mais alguma coisa, mas eu apontei para a porta. Agora. Quando saiu, eu tranquei com 3 voltas, apoiei a testa na madeira e fiquei assim até o corpo parar de tremer. Camila, do corredor, perguntou: quer que eu fique? Eu respondi sem virar: quero que isso termine. Na manhã seguinte, começou a fase mais feia. Marinalva espalhou para a família inteira que eu estava usando um filho inocente para destruir o casamento. Tainá me chamou de monstro em 4 grupos diferentes. Uma tia do Raul teve a coragem de me telefonar para dizer que homem erra, mulher madura administra. Eu desliguei no meio. Só que desta vez, eu já não era a mesma mulher que engolia tudo para salvar uma paz falsa. Cada ataque deles me deixava mais firme. Enquanto falavam, Camila protocolava. Enquanto gritavam, a justiça andava. Enquanto mentiam, as provas aumentavam. No 3º dia, veio a notícia de que um dos credores de Tainá havia ajuizado cobrança agressiva e pedido bloqueios.
No quarto, a empresa de Raul o afastou preventivamente porque alguns repasses que ele intermediara tinham ligação com fornecedor sob investigação. No quinto, a mãe da criança finalmente apareceu. Ela não apareceu na minha porta. Apareceu no trabalho. Eu estava numa sala de reunião da clínica revisando glosas quando a recepcionista mandou mensagem interna. Tem uma mulher aqui querendo falar com você. Diz que é urgente e pessoal. Meu estômago já estava treinado para o pior, mas mesmo assim afundou. Desci. Lúcia Helena me esperava sentada, as mãos fechadas sobre a bolsa, um uniforme simples de loja e um rosto de cansaço antigo. Não tinha cara de amante fatal, nem de oportunista de novela. Tinha cara de alguém que passou anos sobrevivendo ao que sobrava dos outros. Quando me viu, levantou rápido. Desculpa aparecer assim. Você é Lúcia? Ela assentiu. Eu não vim brigar com você. Então por que veio? Porque sua sogra foi me procurar. Senti a sala de espera encolher. O que ela queria? Lúcia puxou um envelope da bolsa. Ela disse que, se você separasse do Raul e fechasse a mão, ia acabar sobrando para o menino. Depois insinuou que, se eu quisesse garantir futuro para ele, devia entrar na justiça pedindo bloqueio do teu imóvel por fraude, alegando que vocês escondiam patrimônio. Eu fechei os olhos por um segundo. Nem na ruína Marinalva perdia o instinto de usar criança como ferramenta. E você veio me avisar? Ela me encarou sem medo. Eu não gosto de você por tabela, entende? Você ficou com o homem que me escondeu e me pagou por fora durante anos. Mas eu cansei de ser usada pela mãe dele. Quando ela falou em envolver seu imóvel e me tratar como arma, eu percebi que, se eu aceitasse, eu virava cúmplice do mesmo lixo. Eu pedi licença na clínica, levei Lúcia a um café próximo e ouvi a história dela inteira. Raul conheceu ela pouco antes de me pedir em casamento. Quando soube da gravidez, negou. Depois a mãe entrou, negociou, prometeu ajuda, condicionou silêncio, inventou problemas, fez o reconhecimento ficar para depois. Houve exame, houve acordo informal, houve vergonha comprada em parcelas. Lúcia nunca quis destruir meu casamento. Só quis criar o filho sem virar manchete do bairro. O problema é que Marinalva sempre tratou até a sobrevivência da criança como peça de barganha. O menino sabe quem o pai é? Eu perguntei. Hoje sabe, e está começando a fazer pergunta. Raul convive quando a mãe deixa. Quando convém. Quando o dinheiro está em dia. Aquela frase me atravessou como um retrato completo do homem com quem eu tinha dividido cama. Presença por conveniência, ausência por conveniência, verdade por conveniência. Tudo conforme o custo. Lúcia me entregou o envelope. Dentro, havia cópias de mensagens antigas de Marinalva e 2 recibos assinados por Raul. Num deles, ele reconhecia expressamente a obrigação mensal com a criança. No outro, mencionava atraso por problemas familiares e necessidade de reorganização patrimonial. Eu quase ri de tão grotesco. Reorganização patrimonial, no dicionário deles, significava achar uma mulher com patrimônio e drená-lo. Você vai usar isso? Lúcia perguntou. Vou usar tudo o que for necessário para impedir que me arrastem para o buraco que cavaram. Ela concordou com a cabeça. Então use também isso. Pegou o celular e me mostrou um áudio recente de Marinalva. A velha voz vinha afiada. Se aquela sonsa não ceder, a gente joga você contra ela. Mãe nenhuma aguenta a ideia de criança sem teto. Lúcia desligou. Eu não sou tua amiga, Cíntia. Mas também não sou arma deles. Talvez tenha sido a primeira solidariedade honesta que recebi em muitos dias. Sem doçura, sem performance, sem pacto romântico entre mulheres enganadas. Só lucidez. Saí daquele café com mais prova, mais nojo e uma percepção quase insuportável. Marinalva era ainda pior do que eu imaginava porque não fazia distinção entre gente e ferramenta. Nora, filho, filha, neto, neto escondido, marido adoecido, todo mundo era peça. Naquela mesma tarde, Camila marcou reunião urgente. Osvaldo foi também. Quando ela ouviu o áudio de Lúcia, respirou fundo e reorganizou a estratégia. Entraríamos não só com o divórcio, mas com pedido específico de exibição de documentos, rastreamento patrimonial de valores desviados, afastamento do ex-cônjuge do imóvel e comunicação detalhada ao juízo sobre o histórico de ameaças e tentativas de coação.
Em paralelo, o advogado de Lúcia finalmente aceitou formalizar a situação da criança, farto das manobras de Marinalva. Pela primeira vez, os segredos daquela família começavam a sair do porão ao mesmo tempo. Raul percebeu antes de todos que a parede vinha abaixo. No fim do dia, apareceu de novo. Não no portão. Na garagem, tentando pegar minhas sobras de compaixão pela imagem mais velha do mundo. Homem quebrado. Estava desarrumado, barba crescida, olhos fundos. Minha vida acabou, ele disse assim que me viu. Não. A mentira dela acabou. Você não entende. Minha mãe está surtando. Tainá está recebendo cobrança pesada. A empresa me afastou. Lúcia parou de falar comigo. Meu pai saiu de casa. Teu pai saiu? Foi para a casa de um primo em Campo Largo. Disse que não quer mais conviver com isso. Eu absorvi a informação com uma dureza nova. Até Osvaldo, que passou décadas assistindo, tinha escolhido sair quando o incêndio encostou na pele dele. Ninguém queria mais bancar o teatro até o fim. Só eu tinha sido convocada para isso durante anos. Raul avançou um passo. Me ajuda uma última vez. Eu ri de verdade. Um riso tão sem esperança que ele empalideceu. Última? Raul, toda a ajuda a vocês vinha com promessa de ser a última. Dessa vez é diferente. Dessa vez é só mais urgente. Ele apertou os punhos. Se eu cair, levo minha mãe junto. Leva. Ele olhou em volta como se temesse câmeras invisíveis, então sussurrou. Tem um homem chamado Nereu. Ele financiou parte do rombo da Tainá. É perigoso. Se minha mãe não pagar algo até sexta, ele vai fazer um escândalo na porta da casa dela e da tua também. Ela está apavorada. E por que isso deveria mudar alguma coisa para mim? Porque ele sabe do teu sobrado. Soube? Como? Raul baixou a cabeça. Minha mãe falou demais. A resposta me enrijeceu. Eles tinham jogado meu endereço na mesa de gente perigosa. Não era mais só tentativa de me explorar. Era exposição concreta. Você me entregou. Não foi assim. Foi exatamente assim. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo atrás. A partir de agora, se esse homem aparecer perto da minha casa, eu junto essa informação a tudo o que já existe e levo adiante até onde for. Cíntia, vá embora. Eu não tenho para onde ir. Você teve casa, esposa, chance, verdade. Escolheu todas erradas. Ele caiu de joelhos na garagem. O som foi seco. Quem visse de fora talvez se comovesse. Eu, que conhecia o funcionamento daquela família por dentro, só enxerguei outra tentativa de abreviar consequência com imagem forte. Por favor, ele disse. Não deixa minha mãe ser destruída. Eu o encarei de cima. A tua mãe me destruiria sem piscar. E você ajudaria. Ele chorou, segurou minha barra da calça por um segundo e eu me soltei com nojo. Não me toca. Os olhos dele mudaram. A compaixão pedida virou raiva ferida. Você vai se arrepender. A frase saiu baixa, funda, honesta demais para ser lida como impulso. Pronto. Eu respondi. Agora sim você falou como tua mãe. Fechei a porta da garagem na cara dele e, ainda com a mão no controle, percebi que não havia mais volta alguma. Minha tristeza tinha terminado. O que sobrava era só decisão. Na sexta-feira, Nereu apareceu. Não na porta de Marinalva. Na minha. Eu o vi pelas câmeras às 9h20 da manhã. Um homem largo, 50 e poucos, barba feita de qualquer jeito, camisa social aberta no pescoço, pulseira grossa e um jeito de ocupar o chão como quem acha que rua também é propriedade. Não estava sozinho. Havia outro sujeito dentro do carro. Motor ligado, óculos escuros, observando. Nereu tocou o interfone uma única vez, sem pressa, sem grito. Dona Cíntia? Quem é? Amigo da família do Raul. Vim resolver coisa boa. A frase já me deu vontade de chamar a polícia na hora, mas Camila, que estava comigo por causa do risco crescente, fez sinal para ganhar informação. Que coisa boa! Falar da dona Marinalva. A senhora sabe como mãe sofre. Eu prefiro resolver no acordo. Eu gravei tudo e respondi. Não tenho negócio nenhum com você. Tem sim. Endereço bonito desse não aparece à toa numa conversa de dívida. Senti a pele da nuca gelar. O nome da minha casa tinha circulado na boca deles como moeda. Vai embora. Ele deu um sorriso que a câmera registrou mal, mas suficiente. Vou. Só passei para conhecer a dona do lugar, porque, quando família enrola, a gente precisa saber onde está o patrimônio de verdade.
Camila já acionava a polícia e a segurança da vila. Nereu ainda completou: fica tranquila, eu não encosto em mulher séria, desde que ela não encoste no meu dinheiro. Saiu sem pressa e entrou no carro. Eu fiquei imóvel, percebendo que a lama tinha alcançado o portão mais cedo do que imaginei. Quando a viatura chegou, ele já tinha ido. Ainda assim, o registro foi feito, as imagens salvas, o nome anotado. E Camila, dessa vez, não mediu as palavras. Agora acabou qualquer margem de simpatia pela família do teu marido. Eles te colocaram em rota de risco real. Naquela tarde, o juiz deferiu parte do pedido de urgência. Raul deveria se manter afastado do imóvel, preservar distância do endereço salvo, contato estritamente jurídico, e eu ficava autorizada a reforçar todas as medidas de segurança sem discussão posterior. Também veio a intimação inicial do divórcio litigioso. Quando Raul recebeu, me ligou 10 vezes. Eu não atendi. Na 11ª, mandou áudio chorando. Na 12ª, xingou. Na 13ª, pediu perdão. Eu bloqueei. Marinalva, ao contrário, não chorou. Avançou para o delírio. Passou a me acusar para parentes e conhecidos de ter entregado a família a bandido, como se fosse eu a origem de Nereu, e não as decisões criminosamente estúpidas delas. Tainá publicou indiretas dizendo que o dinheiro sobe a cabeça e seca o coração. Alguém printou e me mandou. Eu só encaminhei para Camila. No sábado, houve audiência preliminar em uma das ações derivadas da dívida de Tainá, e lá aconteceu a cena que eu jamais teria imaginado meses antes. Osvaldo falou: não em meu favor por bondade tardia, nem por redenção limpa. Falou porque estava cansado, doente e sem mais força para sustentar mentira coletiva. Diante de advogado, juiz conciliador e partes tremendo, ele afirmou que a hipoteca da casa tinha sido agravada por decisões tomadas sem transparência, que Raul desviara valores para cobrir rombos, e que houve tentativa concreta de usar o imóvel da nora como barreira patrimonial. A palavra nora me bateu estranho. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém daquela família me nomeava sem me reduzir a bolso ambulante. Mesmo assim, o efeito maior não foi emocional, foi prático, porque o depoimento de Osvaldo abalou a narrativa de Marinalva, que até então tentava vender a versão da mãe desalojada pela crueldade de uma esposa rica. Na saída do fórum, Marinalva me viu no corredor e avançou sem se importar com a presença de servidores, advogados e outras pessoas. Os olhos dela estavam injetados, o cabelo mal preso, o rosto de quem passou dias sem dormir. Você destruiu meu filho. Eu parei. Não, eu parei de salvar o teu. Tudo isso por causa de uma casa. Tudo isso por causa do que vocês decidiram fazer por causa de uma casa. Ela veio mais perto. Tão perto que senti o perfume doce demais misturado com suor frio. Você nunca vai ter paz. Vocês nunca me deram. Raul te amava. Raul me usava. Pela primeira vez em anos, ela não teve resposta pronta, porque ali, no meio do corredor do fórum, sem sala de jantar, sem plateia manipulável, sem grupo de família para servir de coro, a verdade soava simples demais para ser contornada. Tainá puxou a mãe pelo braço, mas antes de sair, ainda me lançou o veneno final. Quando tudo isso bater no menino, a culpa vai ser tua. Eu não ergui a voz. Não ouse colocar criança no peso do teu golpe. Ela ficou pálida e foi embora. Na segunda-feira, a empresa de Raul formalizou o desligamento. Não por causa do filho, nem do casamento, mas por inconsistências internas ligadas a intermediações financeiras com fornecedores e uso indevido de verba de representação. Ele tinha cruzado linhas demais, tentando manter mundos demais. Sem emprego, sem casa, sem crédito limpo e com a ação correndo, desabou de vez. Soube por gente em comum que estava dormindo num flat barato pago por um amigo. Marinalva tentou acolhê-lo por 2 dias, mas a própria casa já estava sob pressão de busca e negociação. Tainá se escondeu na casa de uma prima em Colombo. Osvaldo continuou em Campo Largo, recusando voltar. A família que se apresentava como bloco inquebrável rachou pelo centro no instante em que o meu patrimônio ficou inacessível. Isso me ensinou uma coisa cruel e útil. Muitas uniões familiares não são feitas de amor, e sim de fluxo. Enquanto o dinheiro circula, todo mundo chama aquilo de laço. Quando trava, aparece a verdade da arquitetura. No meu lado,
A vida também não ficou leve de imediato. Eu dormia mal, pulava com qualquer barulho no portão, revisava a câmera às 2 da manhã, levava arquivo para o trabalho, saía acompanhada, mudava caminho da clínica para casa. Minha mãe insistiu para eu passar uns dias com ela. Eu fui 2 finais de semana, mas não consegui ficar longe do sobrado. Depois de tudo, abandonar a casa me parecia entregar simbolicamente o espaço. Eu queria ocupá-lo com a minha presença, não com o medo deles. Foi nesse período que comecei a desfazer as últimas marcas de Raul. Roupas separadas em caixas, livros dele enviados por transportadora ao endereço do advogado, perfumes, relógios, cabos, papéis, fotos. As fotos foram as piores, não porque me dessem vontade de voltar, mas porque mostravam o tamanho do meu engano. Em quase todas, eu aparecia inclinada para ele de algum jeito. Ele, mesmo sorrindo, parecia levemente voltado para outra direção. Nunca tinha visto isso. Ou nunca quis. Numa quinta de chuva, recebi intimação para a audiência de mediação do divórcio. Camila me perguntou se eu queria acordo rápido. Eu respondi sem hesitar. Quero justiça clara. No dia da audiência, Raul apareceu mais magro, terno mal ajustado, olhar de homem que ainda espera comoção de cenário institucional. Tentou me cumprimentar. Eu recuei meio passo. Sentou de um lado, eu do outro. Marinalva, como terceira interessada informal em tudo, queria entrar, mas foi barrada. Tainá ficou do lado de fora chorando alto para quem quisesse ouvir. Eu pensei que aquilo me abalaria. Não abalou. Pareceu distante, quase vulgar. A conciliadora perguntou se havia possibilidade de composição. Raul falou primeiro. Eu só queria sair disso com dignidade. Eu quase sorri. Dignidade, na boca dele, sempre chegava tarde. Camila respondeu com a frieza necessária. Restituição dos valores desviados, reconhecimento expresso da natureza exclusiva do imóvel, renúncia a qualquer pretensão possessória, partilha apenas do que fosse efetivamente comum e observância integral das medidas vigentes. Raul tentou negociar prazo, amenizar terminologia, pedir que alguns fatos não constassem por causa da criança. Eu olhei para ele e pensei em quantas vezes a palavra criança foi usada naquele enredo para proteger adulto covarde. Nenhuma mais. Quando saí da audiência, encontrei Lúcia no corredor, com o filho pela mão. Um menino de olhos muito parecidos com os do Raul, embora mais vivos, mais limpos. Ela não me apresentou, não precisava. Só me olhou como quem diz: agora cada um responde pelo próprio pedaço. Eu assenti. Foi tudo, e foi suficiente. Eu achei que depois da audiência a história começaria a desinflar. Estava errada. A metade final nunca vem em linha reta. Ela vem quando a outra parte percebe que perdeu o instrumento principal e começa a bater em tudo ao redor. 3 dias depois, Camila me ligou cedo. Sentada? Já acordei mal. Pode falar. Recebemos notícia de uma tentativa de protocolo no cartório ontem à tarde usando cópia antiga de documento teu. Meu corpo inteiro endureceu. Que documento? Uma autorização genérica de solicitação de certidões. Não serviu para nada relevante, graças a Deus, mas alguém tentou empurrar junto uma petição particular, pedindo anotação de convivência familiar prolongada da sogra no imóvel. Eu ri de incredulidade. Ela nem conseguiu entrar. Exatamente. Foi improviso tosco, mas mostra desespero. Fomos ao cartório. O escrevente, educado, explicou que nada tinha prosperado porque havia inconsistência e ausência de assinatura reconhecida, além de incompatibilidade material com a situação real. Mesmo assim, me deixou ver a cópia do pedido. A letra no corpo do requerimento não era do servidor, nem modelo padrão. Era tentativa caseira. No fim da folha, 2 assinaturas surgiam como testemunhas. Uma era ilegível, a outra clara. Tainá. Aquilo me fez compreender 2 coisas ao mesmo tempo. A primeira, elas não iam parar na humilhação pública. Continuariam testando qualquer brecha burocrática. A segunda, quanto mais encurraladas, mais erros deixariam. E erro de gente manipuladora é janela. Camila peticionou imediatamente, narrando a tentativa, juntando certidão do cartório e pedindo reforço das medidas. Na mesma noite, meu telefone recebeu ligação de número restrito. Atendi sem falar. Era Marinalva. Você venceu. Está feliz?
A voz dela vinha quebrada, mas eu já não acreditava em textura nenhuma. Você tentou protocolo falso. Eu só tentei me proteger. De mim? De ficar sem nada. Quem ficou sem nada fui eu dentro do teu filho. Silêncio. Depois um suspiro longo. Você não entende como uma mãe pensa. Talvez porque eu pense como pessoa antes. Ela mordeu a frase. Se eu cair, levo o Raul para o fundo e deixo a Tainá na mão de bicho. Você devia ter pensado nisso antes de entregar meu endereço. A respiração dela falhou. Não fui eu. Foi quem então? Ela hesitou. Só esse segundo me disse muito. Nereu puxou por conta própria. Mentiu. Você contou da minha casa. Eu estava desesperada. E eu estava disponível. Era isso, não era? Ela não respondeu. Depois falou algo que eu não esqueceria nunca. Mulher sozinha com patrimônio grande sempre atrai olho. Eu só tentei direcionar. Foi tão monstruoso e tão sincero que eu nem senti raiva imediata. Senti um vazio estranho, como se tivesse finalmente encontrado o núcleo radioativo da cabeça dela. Marinalva não via problema em me expor. Via apenas gestão de risco. Se o risco saísse do corpo dela e fosse para o meu, para ela isso era estratégia legítima. Acabou, eu disse. Não acabou. Acabou para mim. O resto vocês acertam entre vocês e a justiça. Desliguei. Gravei a ligação. Mandei para Camila. Nessa mesma semana, Osvaldo sofreu um pico de pressão e foi internado por observação. Fui visitá-lo, não por dever de nora, mas por uma espécie de respeito tardio, pela única coragem que tinha aparecido daquele lado quando já quase não havia tempo. Ele estava abatido, tubos discretos, a pele amarelada de cansaço acumulado. Quando me viu, quis se levantar. Eu pedi que não. Não vim pedir perdão para ninguém, ele disse, antes de qualquer coisa. Só queria te dizer que eles foram mais longe. Tiveram novidade? Ele fez sinal para a pasta na mesinha ao lado. No meu armário, achei uma cópia de seguro de vida da minha irmã. Que irmã? A tia Olívia, aquela que morava em Londrina e deixou algum dinheiro anos atrás. Eu lembrava vagamente. Uma tia solteira, sem filhos, que eu mal tinha visto em velório. E? Marinalva administrava parte do espólio. Descobri que usou dinheiro que devia estar reservado para a manutenção do apartamento da Olívia em contas da Tainá. Se esse assunto abrir, minha mulher acaba de vez. Eu não tinha mais espaço mental para novas camadas de podridão, mas elas continuavam vindo. Você tem prova? Não completa, mas tem movimentação, recibo e um e-mail de contador. Eu sentei devagar na cadeira ao lado do leito. Por que você está me entregando isso? Osvaldo olhou para o teto por alguns segundos. Porque eu achava que silêncio era menos feio do que confronto. Passei a vida inteira descobrindo que não. O silêncio sempre só escolhe o lado mais forte. Saí do hospital pensando nessa frase durante horas. O silêncio escolhe o lado mais forte. Foi isso que Raul fez comigo por anos. Foi isso que Osvaldo fez com a própria casa. Foi isso que eu também fiz comigo mesma toda vez que engoli humilhação para evitar cena. Talvez a pior herança de certas famílias não seja a maldade aberta, e sim a cultura inteira de acomodar a maldade porque o confronto custa caro. Custa. Mas a omissão cobra mais. Com a nova pista, Camila abriu outra frente. Agora não para eu herdar nenhuma guerra extra, mas para demonstrar padrão de confusão patrimonial e má-fé continuada de Marinalva. O efeito foi imediato. Parentes que antes me atacavam começaram a sumir. Ninguém gosta de defender mártir quando o mártir aparece remexendo seguro de tia morta, hipoteca escondida, chantagem com neto e ameaça envolvendo agiota. O discurso da nora cruel perdeu força. Restaram os muito fanáticos e os muito dependentes. Raul me ligou do número de um amigo numa quinta à noite. Mãe quer falar com você pela última vez. Não, é sério. Tudo com vocês sempre foi sério quando eu dizia não. Ela está passando mal, leva no porta. Hospital. Ela quer te ver. Ela quer me usar. Ele ficou quieto do outro lado. Depois, com uma voz quase infantil, perguntou: Você me odeia? Demorei um segundo. Eu já te odiei. Agora eu te entendi. É pior. Desliguei, sem esperar resposta. No sábado, veio o clímax que ninguém teria escrito direito se não tivesse acontecido. Marinalva apareceu na porta da minha casa ao meio-dia, sozinha, sem mala, sem maquiagem, sem a pose antiga. Chovia fino.
Eu a vi pela câmera e quase não reconheci a mulher que um mês antes tinha chegado escolhendo suíte. Abri só a porta interna, mantendo o portão fechado. O que você quer? 5 minutos. Fala daí. Ela apoiou as 2 mãos na grade, respirou fundo e foi direto. Nereu levou o carro da Tainá. Disse que segunda toma casa. É problema teu. Se eu te devolver o dinheiro que o Raul tirou aos poucos, você segura a parte criminal? Eu quase não acreditei no que ouvi. Você ainda acha que está negociando comigo? Eu estou tentando salvar o que der. Devia ter pensado nisso antes de escrever plano para me invadir. Ela fechou os olhos e pela primeira vez pareceu realmente velha. Eu errei. Não, você calculou. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Jogou por baixo do portão. Tem procuração da conta da Tainá. Eu posso vender umas joias. Tenho um terreno pequeno em Itapoá. Posso levantar uma parte. Eu não toquei no envelope. Isso não compra minha paz. Então, o que compra? Não existe compra. Existe consequência. Marinalva ergueu a cabeça num último resto de orgulho. Você gostava de mim no começo. Eu balancei a cabeça. Não. Eu gostava da ideia de ser aceita. Foi diferente. Ela ficou muda. A frase pareceu doer mais do que minhas negativas anteriores. Talvez porque fosse a primeira vez que alguém devolvia para ela um espelho sem pedir licença. Depois de alguns segundos, ela perguntou: se você fosse mãe da Tainá, faria diferente? Pensei em responder rápido. Não respondi, porque a pergunta, torta como vinha, tocava num ponto real. Respirei e falei devagar. Se eu fosse mãe da Tainá, talvez errasse tentando salvá-la. Mas a primeira pessoa que eu não pisaria para isso seria outra mulher inocente. Marinalva baixou os olhos. Ficou ali mais um pouco, debaixo da garoa, e foi embora sem o envelope. Eu só peguei o papel depois que ela dobrou a esquina. Dentro havia cópia de senha de cofre, procuração de Tainá para venda de joias, relação de bens e uma carta curta de próprio punho. Você sempre foi forte demais para o meu filho. Eu preferi te quebrar a aceitar isso. Li 2 vezes. Não porque me emocionasse, porque me deu a anatomia exata da história. Na segunda-feira, o castelo começou a cair por dentro. Não com uma explosão única, mas com uma sequência de ruídos curtos, secos, administrativos, que para gente como Marinalva doíam mais do que grito. O pedido de reforço das medidas foi acolhido. A tentativa cartorial irregular entrou oficialmente nos autos. A cobrança dos valores desviados por Raul avançou com bloqueio parcial de uma aplicação antiga em nome dele. O advogado de Lúcia formalizou o reconhecimento estável dos pagamentos devidos à criança e mencionou, com elegância suficiente para não parecer vingança, o padrão de ocultação familiar que vinha sustentando o atraso. E talvez o mais humilhante para Marinalva, os próprios parentes começaram a se afastar. A tia que me ligava para falar de bênção sumiu. O primo que me chamou de soberba apagou status antigos. Uma cunhada distante me mandou mensagem privada. Agora entendi muita coisa. Desculpa ter acreditado. Eu não respondi. Nem por rancor. Só porque desculpa de plateia atrasada quase nunca muda o que a pessoa fez quando achou confortável me condenar. Raul insistiu em uma última proposta de acordo. Queria desistir de qualquer discussão sobre o sobrado, parcelar devolução do dinheiro desviado em anos e encerrar sem exposição desnecessária. Camila leu e sorriu sem humor. Eles ainda não entenderam que tua recusa é ética, não teatral. Eu também recebi, por intermédio dela, a notícia de que Nereu tinha apertado o cerco em cima de Tainá de um jeito que nem Marinalva conseguiu controlar. A joia não bastava. O carro tomado não bastava. O terreno em Itapoá era pequeno e enrolado. A casa hipotecada já tinha fila de interessados na sobra. E sem o meu imóvel como novo pilar, o rombo aparecia pelo que sempre foi, irreparável a curto prazo. Numa terça de manhã, enquanto eu trabalhava na clínica, Tainá invadiu o estacionamento. Não o meu sobrado, o meu trabalho. Me esperou entre 2 carros e veio com o rosto deformado de ódio, cabelo preso de qualquer jeito, unha quebrada, maquiagem escorrida. Olha para mim, ela disse, me barrando a passagem. Olha o que você fez. Eu não recuei. O que eu fiz foi não pagar tua vida. Você podia ter resolvido tudo. Com o quê? Com o meu pescoço? Ela começou a rir. Uma risada de quem já passou da lógica. Tu se acha tão melhor, tão correta, mas sempre gostou de se sentir acima da gente.
Agora conseguiu. Parabéns. Não. Eu só parei de me colocar abaixo. Ela deu mais um passo. Minha mãe não dorme. Meu pai saiu de casa. O Raul está acabado. O menino apareceu. A família virou piada. Tu conseguiu. Eu a olhei sem desviar. Foi a tua família que fez isso. Você só está falando comigo porque eu era o tapume que vocês usavam para esconder a parede rachada. Tainá ergueu a mão como se fosse me empurrar. 2 seguranças da clínica, já alertados desde as ameaças anteriores, se aproximaram. Ela percebeu e baixou o braço, mas ainda cuspiu. Se eu cair, juro que te arrasto. Eu respondi num tom que nem eu conhecia antes daquele mês. Você já tentou. E falhou. Ela foi retirada do estacionamento sob o olhar de funcionários, pacientes e motoristas curiosos. Eu tremi depois, no banheiro, sozinha, encostada na pia. A diferença é que dessa vez o tremor não vinha da velha culpa. Vinha do fim. Eu sentia que o ciclo estava se fechando. E fechamento de coisa tóxica nunca é delicado. É barulhento até no corpo. Na sexta-feira daquela mesma semana, saiu o despacho mais importante para mim. Reconhecimento formal, no processo do divórcio, de que o sobrado era bem exclusivo meu, sem qualquer indício sério de comunicação patrimonial ou direito possessório do ex-marido. Não era a sentença final da vida inteira, mas era a âncora que eu precisava. Quando Camila me ligou com a notícia, eu sentei no chão da sala e chorei outra vez. Dessa vez não de raiva, nem de medo, de alívio. Olhei ao redor, a estante clara, o tapete cinza que eu quase não comprei porque parecia caro demais, o quadro ainda sem pendurar no corredor, a mesa de jantar onde eu tinha sido encurralada e depois defendida, a escada de madeira onde Raul tantas vezes tentou falar manso para me fazer ceder. Cada canto da casa parecia sair de um estado de litígio invisível e voltar a ser matéria. Parede, janela, piso, espaço, meu. Poucos dias depois, Raul apareceu pela última vez para buscar o resto das coisas, agora com autorização prévia, hora marcada e acompanhando pelo advogado. Veio magro, abatido, carregando uma mala pequena. Nada do homem, que um mês antes chegara com a família, acreditando que bastava impor presença para dobrar a realidade. Enquanto ele recolhia camisas, relógios e uma caixa de cabos inúteis, eu permaneci na cozinha, sem oferecer café, água ou conforto. Quando terminou, parou na porta e perguntou: "Posso te fazer uma pergunta sincera? Não prometo responder. Você me amou mesmo?" Eu respirei. Olhei para o corredor onde a luz da tarde recortava o chão e falei a verdade inteira. Amei. Por isso doeu tanto descobrir que você me escolhia só quando precisava. Ele fechou os olhos como quem leva soco. Eu fui um covarde. Foi. Mas também foi muita coisa além disso. Ele assentiu com a cabeça, sem força para discutir. Depois perguntou: "Tem alguma chance de, um dia, você não me odiar?" Pensei alguns segundos. Tem. No dia em que eu não precisar mais me lembrar de você para proteger o que é meu. Ele segurou a mala e saiu. No corredor da vila, antes de entrar no carro do advogado, ainda se virou uma última vez. Não havia ali mais a arrogância de filho favorito, nem a indignação de marido ofendido, nem o choro utilitário de homem desmascarado. Havia só ruína. Eu poderia mentir e dizer que isso me alegrou. Não alegrou, mas me confirmou. Às vezes a gente não quer ver alguém destruído, só quer ver a conta chegar exatamente no endereço certo. Com Marinalva foi diferente. O fim dela veio em público, do jeito que ela mais temia. Na audiência de composição de uma das cobranças cruzadas, sob pressão dos próprios advogados e sem fôlego para sustentar versões incompatíveis, ela acabou admitindo, em essência, que sabia da hipoteca, das dívidas da filha, da tentativa de permanência na minha casa como medida de proteção e do uso de recursos do filho sem ciência plena da esposa. Não foi uma confissão literária, dramática, com trilha sonora. Foi melhor. Foi técnica, registrada, inútil de recuar. Quando saiu da sala, encontrou 3 parentes no corredor que até então a defendiam. Ninguém se aproximou. Marinalva, que viveu a vida inteira administrando aparência, descobriu da pior forma que existe uma fase em que nem a versão mais treinada sobrevive ao papel timbrado. Tainá, por sua vez, desapareceu por algum tempo.
Soube meses depois que foi trabalhar num quiosque do litoral, com nome trocado em rede social, tentando sumir de credor e vergonha ao mesmo tempo. Não me desejei mal nenhum, quis só distância. Distância é o castigo mais subestimado para certas pessoas, porque lhes tira público, vítima e espelho. Lúcia formalizou o que precisava para o filho. Nunca viramos amigas, também nunca faria sentido romantizar isso. Mas nos cruzamos certa vez na saída de um fórum infantil. O menino corria atrás de uma bola de borracha no corredor e ela me disse, quase sem me olhar, pelo menos agora ele não vai crescer achando que mentira é normal. Foi uma frase simples, mas ficou em mim por semanas. Porque, no fundo, essa tinha sido a minha batalha inteira. Parar de tratar mentira como parte inevitável do convívio adulto. Osvaldo não voltou para a casa de Marinalva. Alugou um apartamento pequeno com a ajuda de um primo e, de vez em quando, me mandava mensagem curta. Como você está? Eu respondia, em paz, mais vezes do que imaginei possível. Não construí relação sentimental com ele. Construí respeito pela única verdade tardia que ele escolheu bancar. Às vezes, isso é o máximo que uma história consegue salvar. A sentença final do divórcio saiu num dia claro, banal, sem tempestade, sem música, sem plateia. Foi assim que eu percebi como a vida de verdade costuma encerrar as guerras mais violentas. Com papel, assinatura, prazo e silêncio. Eu li tudo de ponta a ponta. Vi meu nome livre do dele. Vi o reconhecimento das questões patrimoniais. Vi a obrigação de ressarcimento em valores atualizados. Vi o fim de um vínculo que, por muito tempo, eu confundi com destino. Naquela noite, pela primeira vez desde que recebi as chaves, eu subi para o quarto de cima e dormi na suíte que Marinalva tinha apontado como dela. Dormi na suíte que Marinalva queria para si, com a janela entreaberta e uma paz tão estranha que no começo pareceu ausência de barulho, não presença de descanso. O corpo desacostuma do sossego quando passa tempo demais defendendo fronteira. Acordei várias vezes na madrugada por hábito antigo, achando que ouviria campainha agressiva, portão, ameaça no interfone, áudio explodindo no celular. Não ouvi nada. Só a chuva leve escorrendo na calha e o som distante de um carro passando. Na quarta vez que despertei e percebi o silêncio, chorei baixinho no travesseiro. Não pelo que perdi, pelo que finalmente não precisava mais perder. Nos dias seguintes, comecei a reconstruir a casa, não como patrimônio protegido, mas como lugar vivido. Pendurei o quadro que estava há meses no chão. Levei a poltrona de leitura para perto da janela da suíte de cima. Troquei a posição da mesa do escritório. Mandei pintar a parede da sala de um tom mais quente. Doei cobertas, travesseiros e utensílios que tinham ficado associados demais à fase de guerra. Joguei fora a pasta de plástico onde Raul costumava enfiar documentos sem explicar nada. Comprei plantas pequenas para a cozinha e ervas para o quintal. Não era decoração, era retomada. Cada gesto dizia para a casa e para mim que ela tinha deixado de ser trincheira. Minha mãe veio passar um fim de semana e quando subi com ela para ver a suíte, ela tocou o batente da porta como quem testava a realidade. Você conseguiu, ela disse. Consegui o quê? Não deixar te empurrarem para fora de si. Talvez tenha sido a frase mais exata que ouvi em todo o processo. Porque a briga nunca foi só pela matrícula do sobrado. Foi por algo mais íntimo e mais antigo. O direito de não ser deslocada do centro da própria vida por gente que chama invasão de família, abuso de cuidado, mentira de paz e cobiça de direito. Algumas semanas depois, recebi um depósito judicial parcial dos valores bloqueados de Raul. Não limpava tudo, não pagava tudo, não apagava nada, mas tinha um simbolismo duro e satisfatório. Era a primeira devolução concreta de anos em que o meu esforço escorreu silenciosamente para sustentar uma estrutura que me desprezava. Quando vi o crédito, não comemorei com champanhe nem postagem. Fui à cozinha, fiz café, sentei na bancada e fiquei olhando a tela do banco até o vapor subir na xícara. Justiça, descobri. Às vezes não dá euforia, dá encaixe. É a sensação de ver a realidade parar, finalmente, de chamar mentira pelo nome de costume. Com o tempo, algumas histórias paralelas continuaram chegando em fragmentos. Soube que Marinalva tentou reaproximação com parentes distantes em Londrina para levantar dinheiro e foi recusada.
Soube que Tainá mudou 2 vezes de cidade e viveu um período vendendo roupas pela internet com nome falso. Soube que Raul tentou vaga em outra distribuidora e a referência truncada o perseguiu. Não celebrei cada queda, também não lamentei. Existe uma diferença grande entre desejar a ruína de alguém e recusar-se a servir de colchão para amortecer a queda merecida. Uma tarde, quase 6 meses depois de tudo, encontrei Marinalva por acaso na saída de um laboratório. Não estava arrumada, nem altiva, nem acompanhada. Usava uma blusa simples, bolsa leve, e parecia ter encolhido de tamanho. Por um segundo, nossos olhos se cruzaram. Eu esperava veneno. Ela só me olhou longo demais, como quem mede a distância entre o que quis controlar e o que perdeu para sempre. "Como você está?" ela perguntou. Era a primeira frase normal que eu ouvia dela em anos. "Bem", eu respondi. Ela hesitou. Eu às vezes penso naquelas chaves. Eu soube exatamente do que ela falava. O dia em que recebi o sobrado, o caminhão, a porta, a primeira linha que eu tracei. "Eu também", eu disse. "Se eu tivesse ido embora naquele dia, você não teria mudado quem era." Ela abaixou os olhos. Não pediu perdão. Eu também não ofereci absolvição. Alguns vínculos não se encerram com reconciliação bonita. Encerram-se quando a verdade fica grande demais para voltar a caber nas antigas palavras. No aniversário de 1 ano da compra do sobrado, fiz algo que parecia pequeno, mas para mim fechava um círculo inteiro. Convidei minha mãe, Camila, 2 amigas da clínica e Dona Neide, a vizinha que, lá atrás, cortou o espetáculo da rua com meia dúzia de palavras, para um almoço simples. Não contei a história inteira de novo. Não precisava. A mesa estava cheia de vozes limpas, risadas sem veneno, comida feita com calma e nenhuma energia de apropriação. Em certo momento, enquanto eu servia café, Dona Neide olhou em volta e falou: "Agora essa casa tem a tua cara." Eu pensei no quanto aquilo teria sido impossível na época em que eu ainda decorava limites para agradar gente errada. Porque casa com a nossa cara não é a que tem nossos móveis preferidos. É a que não nos obriga a diminuir o corpo para caber na vontade alheia. Quando todos foram embora, fiquei sozinha arrumando os pratos e, sem perceber, parei diante da janela da sala. Do lado de fora, a rua parecia comum. Um cachorro dormindo no sol, bicicleta passando, alguém fechando porta de carro. Nada grandioso, nada dramático. E, no entanto, eu sentia um tipo de vitória muito maior do que qualquer cena de humilhação pública que Marinalva tentou montar ou que o destino depois devolveu a ela. Minha verdadeira vitória não foi ver minha ex-sogra perder máscara, nem meu ex-marido perder conforto, nem a irmã dele perder rota. Foi recuperar a minha capacidade de não negociar comigo mesma para ser aceita. Durante muito tempo, eu acreditei que bondade sustentava a família. Hoje sei que bondade sem limite sustenta abuso. Também acreditei que amor sobrevivia a silêncio. Não sobrevive. Silêncio prolongado vira método do mais forte. E eu, por anos, chamei de paciência o que na verdade era treinamento para tolerar invasão. Foi preciso uma mala na porta, uma mentira atrás da outra, uma casa cercada por cobiça, uma criança usada como ferramenta e um casamento apodrecendo na minha frente para eu entender de vez que certas portas só viram lar depois que a gente aprende a fechá-las. Se existe um fim convincente para tudo o que vivi, ele não está na queda dos outros, embora ela tenha vindo. Está em algo muito mais simples e mais difícil. Eu parei de pedir licença para existir inteira. Parei de deixar que chamassem de egoísmo o meu instinto de sobrevivência. Parei de acreditar que dizer não me tornava menos mulher, menos esposa, menos humana, menos qualquer coisa que eles usavam para me medir. Eu virei, finalmente, a única autoridade moral dentro da minha própria casa. E talvez por isso, o último gesto dessa história tenha sido tão silencioso. Naquela noite, depois do almoço de 1 ano, eu subi a escada devagar. Apaguei as luzes da sala uma a uma, entrei na suíte de cima, larguei as chaves no criado mudo e ouvi o metal bater na madeira. O som foi curto, seco e bonito. Não tinha mais ameaça dentro dele. Não tinha invasão, nem culpa, nem pressa. Tinha posse de verdade. Não no sentido de escritura apenas, mas no sentido mais raro. Eu, enfim, cabia inteira no que construí.